o objetivo é esse, gente, desde o começo, é a clareza no resultado, tá? Cabe ali, cada loja, né, quando retornarem, se direcionarem ao assunto, conversar, a gente vai dar um cardzinho para vocês levarem e colocarem lá no açougue, mas para ficar um pouquinho mais claro, tá? Por exemplo, fiz a desossa, separei, desmembrei ali, no final calhou uma minga errada lá, o corte saiu errado, aquilo ali a gente não vai conseguir aproveitar na minga. Gente, se tu vai usar aquilo lá para moer ou para fazer uma bandeja, né? O que sobrar daquele osso vem para a primeira caixa, não vai para a segunda caixa. A segunda caixa, que é a caixa de quebra, ela é um guisado que foi para a venda, não pude aproveitar, deu quebra, a caixa vermelha, a caixa 2. Aquele osso daquele pedaço de carne que foi cortado errado na desossa, ele é desossa. A carne que sobra daquilo lá é quebra. Então, a gente precisa separar até para que a gente consiga ver de uma forma mais clara, como as gurias falaram, o rendimento hoje do boi. E das nossas desossas, porque vocês sabem que cada açougueiro pode desossar de um jeito diferente. Então, tudo vai da experiência dele também. Na verdade, a gente estava meio que no escuro, né? Esse mês que a gente conseguiu dar uma clareza um pouco maior e tentar um pouco mais a fundo. E tem a questão da carne de segunda, não tem problema a carne ir para carne moída, mas a gente tem que prestar muita atenção no que ela vai cair. Se ela vai cair numa carne moída, se ela vai cair de segunda, de oferta, ou numa carne magra. Então, isso tem que ter muita atenção, porque isso gera uma quebra financeira dentro da loja imensa. Então, caiu uma carne que não dá para ser vendida no corte, qualquer situação, cai para carne moída, mas cai uma carne moída que tu vai rentabilizar. Não uma carne moída de oferta, a gente não tem porcentagem nenhuma, entendeu? Então, é muito importante a gente prestar atenção. A gente está dentro do setor, vendo ali, esse pedaço de carne foi para quebra, transformou para quê? O açougueiro encarregado, ele tem que ter a presença de vocês aqui dentro, não só do prevenção, como do gerente também. É um trabalho em conjunto, lembrando, um precisa do outro. E os dois juntos, a gente vai chegar no resultado. Isso é muito importante. O maior gargalo que nós temos hoje em relação ao resultado de açougue é a própria quebra de valor, tá? Não existe falta de peso dentro. Existem algumas lojas, tem algumas situações, mas assim, falando num geral, tá? A gente no macro, não existe a falta em si. Existe a venda em código errado, existe a desossa errada, que para a gente gera um prejuízo, que é vender o produto mais caro pelo valor mais barato. É isso que hoje está impactando em várias lojas aqui, em vários estados. Até a gente vai trazer alguns exemplos ali, né, Natana, de coisas que aconteceram, que a gente precisou ir a campo mesmo para identificar e ver, não, olha só, realmente, o resultado, ele é esse mesmo, devido a uma falha que estava acontecendo dentro de um açougue, um processo que não estava claro para alguns açougueiros e por outros já não estava sendo seguido. Então, a quebra, hoje, a nossa questão é a quebra de valor, não é a falta do peso em loja. É muito mais fácil a gente resolver, porque a gente está com a carne, né? Então, a gente não tem problema, tem alguém desviando, a gente está com problema no recebimento. Não, isso não tem problema. O problema realmente é como está sendo manipulada a carne dentro do açougue, né? Esse é o nosso grande problema. Se a gente conseguir sanar essa parte, com certeza esse mês a gente já vai entregar um resultado bem melhor. Algumas lojas foram bem, outras não foram tão bem, mas a gente quer tratar. E pode ter certeza, se cair no inventário, a gente não vai simplesmente ir lá e deixar o resultado assim, muito pelo contrário, se a gente vier aqui na loja, a gente vai, como a gente foi. Então, a gente quer ver onde é que está errado, mas também o interesse é muito mais a gente resolver. Para esse próximo mês, a gente não passar o mesmo trabalho que a gente passou no mês passado. Então, tipo assim, a gente está totalmente aberto. Se alguém tiver alguma divergência, alguma situação, pode ligar para mim, pode ligar para a Natana, quando a gente for em loja também. Mas a ideia de prevenção realmente é sanar e resolver. Não simplesmente anotar uma quebra localize ou para o Luciano, não. Essa é a ideia. Nada, não tem nada disso. Pode colocar o próximo. Aqui a gente tem os exemplos ali das caixas, pessoal, que eu expliquei ali, a caixa 1 e a caixa 2, né? A caixa 1 é das peças desossa, e a caixa 2 seria das pequenas aparas ali. E a terceira seria a quebra. Isso, que eu deixei esse cenário dessa maneira, porque alguns que vêm ali de uma situação antiga, entendem que seria a caixa 1, caixa 2, caixa 3. Hoje, a gente vai olhar de uma maneira um pouquinho diferente para ver se a gente consegue chegar no resultado antes de ir para um detalhe maior. Toda limpeza de peças, que nem as costelas, os exemplos que eu dei, o osso vai vir para cá. Então, a caixa 1 ela vai ser uma só. E a caixa de quebra, a quebra.
Tá? Então, não vai mais existir 3 caixas, para que a gente consiga fazer uma identificação melhor ali dos ossos. Lembrando, né, que a caixa 2 é a caixa da quebra identificada, tá, gente? Não esquece. A caixa identificada, para a gente ver o controle que realmente está indo. E a caixa 1, nada de carga, somente o sebo realmente no osso ali. E vai ser um início, né? Porque futuramente, daqui a uns 3 meses, depois que a gente vê que o processo andou e que deu resultado, que a gente tomou a cultura de separar caixa 1, caixa 2 e funcionou, a gente vai para a terceira caixa. E saber que se o lançamento da quebra não é identificada, se eles não acontecer, a gente vai achar igual no inventário. Então, assim, a caixa vermelha, ela precisa ser registrada. Na verdade, o lançamento diário é para você, o lançamento da quebra identificada é para o gerente ter um controle diário ali, para não esperar para cair só no inventário de 15 em 15 dias, né? Se torna muito mais difícil para acompanhar, que a gente vai ver que é uma situação que já não dá para pegar. Então, é importante que a quebra identificada ajuda muito na análise diária do resultado. E dentro do sistema também nós separamos, tá? Nós criamos ali 2 operações, quebra-faros, que seria caixa 1, e quebra-faros caixa 2. Então, antes de chegar o período de inventário, e se o gerente quiser, enfim, analisar essa operação, a gente pode passar e ele já vai ver, olha só, essa grilagem aqui foi identificada, então já vai dar problema lá no meu inventário. Então, hoje a gente está trazendo melhorias para vocês trabalharem de forma antecipada dentro da loja, não ficar na dependência somente de um inventário. Que é a conferência na recomendável. Seria interessante ter o prevenção, acho que o gerente também deveria participar bastante, né? Nas casos não feitos, um tem que estar o outro. Primeiro, separar a caixa 1 e a caixa de quebra, pesar cada caixaria separadamente, conferir se a carga no meio do osso, retirar a carga devida do osso e lançar a quebra corretamente. Alerta, carga misturada no osso igual quebra não contabilizada, depois entra como quebra de inventário. Volto a falar, isso só dificulta o resultado diário da loja. Gerente que não tem quebra lançada diariamente, não sabe o que está se passando, quando acontece inventário, daqui a pouco tem inventário, no último dia do mês, vai lá e destrói todo o resultado. Não precisa ser, gente. Pode ter acompanhamento diariamente de tudo que está acontecendo na tua loja. Hoje vocês têm um número ali, em tempo real, de um dia para o outro. Hoje vocês conseguem acompanhar exatamente amanhã o que aconteceu todos esses dias. Então, vocês estão com o número na mão, é muito fácil de conseguir. Claro, a gente tenta informar também, mas a gente não consegue dar suporte para todas as lojas. Então, seria interessante o gerente também olhar todos os dias sem alguma dúvida, se anda na transação na minha, para a gente esclarecer, entendeu? Aí tem um exemplo, uma distorção bem feita, uma distorção bem mal feita, ainda funciona em cima. Isso aqui é bem simples, só olho no qualquer gerente ou qualquer prevenção consegue ter uma ideia, tanto que às vezes eles colocam no correções, né? Prevenção no nome não vê que tá ruim. Aí vai lá, vai enchendo, vai mandar foto, sinaliza, diagnosticar, tá que tá ruim. Então o prevenção ele tem que ter um olho, quando tirar uma foto dessa, ele não deixa ali. Ele sinaliza, chama o gerente, ele tem que dar uma ata, ele tem que dar uma advertência, não sei. Não dá para deixar passar muito claro ali, tanto por dia a dia quanto por um dia de recolha, tá? Desossa é osso. Não tem carne no osso. Então, se tiver carne no osso, é porque é um pedaço de alguma coisa que não foi desmanchado. E aí tem que cair aonde, daqui a pouco a prevenção já pode ele mesmo fazer essa separação. Olha só, me identifica de que carne que foi isso aqui, porque eu não vou lançar só no resíduo, vai ser quebra identificada. Ali naquela foto é o nosso resultado indo por água abaixo. Diariamente a gente não está vendo. Na verdade, a gente está vendo, mas não vai fazer diferença. Mas no montante são 30 dias. É que, na verdade, está sendo visto. Só que só no momento do inventário. E aí é onde se abre vários questionamentos aqui. E muitos, a gente apanha muito para conseguir fazer o encontro de contas ali. Então, o objetivo maior dessa reunião, desse treinamento, é justamente trazer para vocês a realidade dentro da loja e na retaguarda também, na hora de fazer a conciliação, né? Porque um anda com o outro, né? Porque no inventário, o gurias chegam a voltar 5, 6 vezes para tentar achar onde é que está o guri, entendeu? Para tentar, pega o inventário anterior, pega o próximo inventário, mas está aqui, mas... Então, se já conseguir ter exatamente a transformação e a quebra, na hora do inventário vai ser muito mais fácil. A gente vai conseguir ter tempo para ir para outras etapas, porque a gente não consegue hoje, porque é tudo muito turbulento, tudo muito bagunçado, é quase tu ter uma bola de cristal de tentar adivinhar uma situação ali. Então, ajudaria muito a gente, né, que está na retaguarda, porque
E tanto vocês que no lote para conseguir acompanhar mais uma vez, diariamente, o resultado. O segredo é diariamente. Todos os dias olhar a quebra, a nota que foi lançada, para conseguir ter o controle. A gente vai entregar um cardzinho para vocês para colocar nos açougues ali, referente à caixaria, né? Primeira caixa, o osso maior da primeira desossa, segunda caixa, os aparelhos ali, sebos de outras situações. E a segunda caixa, quebra identificada, não esquecendo, quebra identificada, não tem problema, tá? A mãe vai colocar para quebra. Quando identifica, lança, sinaliza. Aí o cardzinho vocês vão usar na loja, que está no lugar visível no açougue, e você importar no início da rotina de recolha, prevenção, valida, separação e pesagem. O gerente cobra isso. Lembrando, prevenção está ali para cobrar o processo, o gerente está ali para validar. O gerente tem que estar em cima, validando. O que está sendo feito? O gerente. Prevenção vai fazer o processo, o gerente vai cobrar. O gerente cobra isso correto. Mensagem central. Osso é caixaria de ossos, carne é quebra. Aqui a gente vai falar um pouco mais a gente vai falar sobre horta, padaria e açougue, transformação de produtos para o setor, que é do qual hoje a gente tem grande dificuldade. E por muito tempo a gente já teve esse processo inserido, né? E por alguma situação acabou se perdendo ao longo do tempo. Então, isso dificulta bastante também, principalmente no açougue e na transformação. E é uma batida que a gente vai começar a ser forte de novo na questão da transformação, para não ter nenhum problema. Açougue desossa, moídas, cortes, separação, ossos versus quebra. Hortifruti, reaproveitamento de produtos fora do padrão. Quebra identificada, transformação da pele. Padaria e frios, produtos usados em produção, fracionamento, insumo interno e lançamento no código certo. Quando a transformação não é registrada, aparece falta de um código e sobra em outro. Claro, a questão da pesagem errada ali vai aparecer no inventário, né? Mas aí entra mais uma vez no trabalho que a gente não precisaria ter. A gente poderia usar a energia numa outra situação, numa outra melhoria. Então, lançamento, a transformação, e na questão do sopa ali, ele não estava puxando como estava sendo feito o inventário, que foi até o Daniel que trouxe para a gente. Deu uma diferença, claro, não deu uma diferença absurda nos inventários, mas deu uma diferença também. Na padaria é super importante das peças. Tem algumas formas ali que a gente tem que ter, até tinha falado para a gente tentar fazer para fazer o cálculo, rendimento, eu acho que tem algumas formas que ainda tem um problema da padaria frios. Para a gente fazer o rendimento para ter um número exato, né? Então, aqui, gente, a gente volta a falar realmente sobre lançamento, né? Lançamento diário de quebra. A gente tem muitos problemas no pão para funcionar. Muita loja acho que não dá café, porque não tem realmente pão. Isso é um detalhezinho que vai pegando todos os dias no contrato dos 30 dias na aula de neve. Então, são os pequenos detalhes que a gente tem que estar ativo ali todos os dias, entendeu? Pode passar o próximo. Hortifruti. Clareza entre quebra e reaproveitamento. O hortifruti, esse mês específico, foi bem ruim, resultado. Acho que é na maioria das lojas. E a gente está tentando identificar, a gente ainda não conseguiu chegar no horto, porque a gente está na questão do açougue. Mas por alguma situação, acho que um pouco de falha comercial, um pouco de falha do gerente, um pouco de falha de prevenção também, que deveria estar mais ativo hoje no setor. Até uma situação que eu queria colocar aqui, eu acho que o prevenção ele tem que estar mais ativo no setor. Tipo, ele está passando no hortifruti, está vendo que tem alguma coisa estragada, já bate toda a banca e tira para fora e já resolve, entendeu? Eu acho que prevenção é muito acomodada. Isso é uma coisa que a gente deveria mudar. E eu nem estou falando do gerente, estou falando de prevenção em loja, realmente. Eu acho que está todo mundo muito ali para apontar para o gerente. E eu acho que a gente tem que parar com essa situação e realmente colocar a mão na massa. O Wagner é um guri que ele é um cara que ele coloca a mão na massa. Todo mundo deveria pegar a cultura que ele tem, que ele é um pouco mais ativo. Não adianta a gente passar numa banca e ver um tomate, uma cebola estragada. E quando a gente contou ir lá tirar uma foto do gerente, que gerente ela está estragada? Está prevenindo o que? Está pontuando, mas prevenindo o que é o papel que ninguém está fazendo. Então, eu não sei que cultura que se tinha, como que funciona, mas eu vejo que prevenção ele não tem a preocupação realmente. Vai estar ruim, vou melhorar. Não espera que o gerente não
caras estão direito, os caras estão encarregados, eu mesmo. Se eu chegar numa loja e tiver a comida, eu vou te dar. Então, prevenção tem que ter uma cultura realmente que está ali para prevenir. Independente se é padaria, se é açougue, se é hortifruti, se é qualquer situação. É para isso que se alimenta. Se tiver que meter a mão, vai meter a mão. Então, essa cultura que você tem que ter. A gente não teve a oportunidade de fazer um treinamento específico de prevenção. A gente vai fazer para explicar, para ensinar o papel, porque tem que ficar bem claro que cada um tem que exercer. Cada um é o seu papel dentro da loja. Daqui a pouco não está tão claro assim. A gente vai fazer também um treinamento só para prevenção em loja, para explicar, para colocar realmente qual é o seu papel. Tem que chegar da manhã, tem que saber, tem que chegar da manhã, tem que fazer isso, isso e aquilo. Tem que chegar da manhã, tem que fazer. Só tem que ter um motivo. Talvez hoje a falha nossa também, a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente vai fazer, a gente vai contar. Lembrando que antes do prevenção ir lá, diretamente colocar a mão, remover aquele produto que está estragado, existe um processo. Ele não pode ser esquecido. E é isso que as gurias vão renovar aí com vocês, né? Fazer ali um intensivo. A gente vai mudar algumas questões ali no próprio processo de loja, mas, muito claro, o processo inicial ele não pode ser perdido, tá? Pode sim, a prevenção pode ir lá e resolver, mas se ele não seguir o processo, ele só vai resolver o momento. Aquilo vai acontecer de novo. É a causa raiz, né? Tem que ir na... Qual o problema? Por que não está fazendo? Ah, não estão fazendo rodízio das bancas. Ah, então tá, vamos melhorar. Ah, não estão fazendo reaproveitamento. Então, já fui lá, resolver o momento. A gente tem que resolver para que aquela situação fique resolvida. Então, o gerente, está assim, tá. O que está acontecendo? Ah, não, estão fazendo rodízio. Ah, não, estão fazendo... Tem N situações. Mas a gente vai montar um treinamento bem bacana e vai dar para vocês. Pegando os dois para ali sobre a análise da venda de sopa, foi uma coisa que eu montei todo mês mais para olhar, por conta que o Big Sopa ele não estava caindo dentro do inventário do horti, e toda a venda que acontece negativa, por exemplo, no Big de fruta, por mais que o processo não tenha sido feito, eu aproveito aquela quilagem de venda ali para bater da quebra dos produtos. Então, quando se viu ali, né, através da informação do Daniel, que o Big Soap ele não estava saindo dentro desse cálculo, eu coloquei tudo nesse mais, eu calculei ele. E aí chama bastante atenção, gente. De 10 lojas na rede, tem várias, tá? Não é nenhuma nem duas. Algumas em específico ali venda zero de sopa, outras 1,4 kg, outras 2 kg e pouco, enquanto a gente teve no mesmo período. Então, será que a gente está dando a real oportunidade para o produto que está em meia-vida de ele não virar quebra, ou será que a gente está descartando ele em meia-vida e não está pensando até o final? Então, acho que cabe o horti ali, a gente dar uma olhada com mais cuidado, né, com mais carinho, e ver se eu estou esgotando todas as possibilidades até que o lixo chegar na quebra. Era a mensagem do horti que eu queria deixar hoje, para que todos vocês amanhã comecem a olhar o horti um pouquinho diferente. Isso aqui veio a mais, eu não pedi, tá, mas eu sinalizei só o comercial, eu fui a fundo para ver quantos quilos eu vou vender. Então, morreu naquilo ali, a gente resolveu ou a gente só informou? Porque só informar o comercial não ataca a quebra de vocês. Será que eu estou usando a ferramenta certa para atacar a quebra? Então, tem tudo isso assim, que eu queria deixar de reflexão sobre o horti, porque ainda, para mim, é bastante superficial, porque eu estou focada primeiro no bovino. E aí, do bovino, a gente vai para outra e depois vai para outra. A gente vai abrir o leque ali até a gente achar a solução do problema. Esse é o nosso objetivo. Mas olhando já por cima a análise de inventário de hortifruti de vocês e esses resultados de venda de produtos que vão dar rentabilidade e diminuir a quebra, eu já deixo essa reflexão para que vocês analisem a loja de vocês, cada um com seu olhar. Prevenção e gerente. Será que a gente está esgotando todas as possibilidades ou a gente está morrendo na meia-vida? E a própria estratégia, né? Porque o inverno vende muito. Não, e rentabiliza muito, né? E no verão é muito muita fruta. E é muito papo de Kelly, tá? Que todo mundo ficava, a Kelly fica falando a mesma coisa. Só que assim, fungo atrai fungo. Se eu deixar uma laranja podre no meio da minha banca de laranja, aquele fungo vai migrar para as outras. Então, vamos limpar as bancas. Doutora, você falar sobre a banca? Claro.
Guarderia, não quer esse presente, cara? Tem um monte de mudar. Bom, aqui a gente vai falar da clareza ali em quebra e reaproveitamento. Quebra identificada, produto em condição de venda, perda real por qualidade e registrar no momento correto. Reaproveitamento, selecionar antes de perder, transformar quando possível, evitar virar descarte. Lembrando, reaproveitamento, né? Produto que a gente não vai conseguir vender, tá, gente? Reaproveitamento é do item que a gente vai vender, porque além de a gente ter o custo do item que vai quebrar, a gente tem o custo da embalagem também. Então, a pessoa tem que estar bem ciente que realmente pode virar um reaproveitamento. Então, não é tu querer atacar a quebra de qualquer maneira e pegar e colocar qualquer cara para reaproveitar. Volto o exemplo do kit sopa, porque quando eu falei, essa loja aqui não vendeu kit sopa, mas eu já vi kit sopa lá, eu disse, eu imagino o estado, né? Daqui a um pouco tava bem bonito para não ter vendido. O reaproveitamento não estando alinhado, a gente acaba perdendo duas vezes, né? O trabalho da pessoa que vai estar fazendo e mais a embalagem, que não é barata. Então, prestem muita atenção no que a gente vai fazer o reaproveitamento, não saiam fazendo reaproveitamento de qualquer produto. E lembrar que é o nome do mercado também que a gente está carregando ali dentro. Então, muita atenção nessa parte. Quebra não identificada, diferente de certificação, falha no processo de lançamento, precisa de ação diária. Quanto mais claro for o registro, mais fácil será entender o inventário. Então, isso é tanto para o pessoal que analisa, que é a Natana aqui, e a Jéssica, que deu suporte para ela, quanto para o gerente em loja, para a Dani, para o gerente em loja, para ele conseguir ter exatamente o resultado diário. Lembrando, o inventário é feito 2 vezes no mês de cada setor. Então, se deixar na mão do inventário para vocês conseguirem ver onde está quebrando, onde está pegando, a gente nunca vai conseguir atacar nada. Aí não tem prevenção. Aí não tem prevenção. A gente está contabilizando, e não é essa a ideia, né? A gente está contabilizando. É diário. Hoje você tem na mão, todos os dias, todos os resultados, todas as quebras. Deixem pra gente a parte de contabilizar. É, né? a gente, na verdade, a gente não quer ter nada para contabilizar, mas usem a ferramenta. Hoje a gente tem um sistema, a gente tem notas, a gente tem o resultado, tem o DRE, tem um monte de situação que vocês têm. Hoje você tem a parte do que na mão para conseguir tratar diariamente. Pode passar. Essa parte Gente, vamos começar pelo insumo e consumo, tá? Não é de hoje que a gente traz a novela do insumo e do consumo. Tem muitos produtos, tá? Que o comercial ele já está comprando de tamanhos maiores, de marcas específicas. Esses produtos vão para a Supão, os gerentes solicitam e a Supão envia para as lojas. Claro que, um orégano. Não vai enviar um orégano de 50 quilos para uma loja que ela vai usar de pouquinho em pouquinho. Não tem esse item. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer? Tem que pegar na loja? Beleza. Qual a supervisão que hoje todo mundo que está aqui é responsável por fazer? Marca, custo, tamanho, qual a necessidade real? Eu pedi para a Sulfama, não pedi, tem lá, não tem, foi erro de envio, o que foi? O que a gente precisa fazer? Fechar a torneira. É demais. O colaborador da padaria vai lá, escolhe, e assim, é geral, tá? Isso é rede. Vai lá, escolhe qual a marca que vai pegar, qual o produto que quer, qual o tamanho, qual o café que vão tomar. Aí tu vai lá e informa. Melita, tem troca. Tem 20 ml estragado. Quando chega para ti, chega 16. Gente, não. O produto que tem troca, ele é da troca, ele é dinheiro, ele é verba que vai voltar para o estoque. Então, ele não é usado. Ponto. Se a gente tem um padrão de qual café que a gente vai usar no consumo, qual é o que eu vou usar primeiro? A fatia da mortadela ou o retalho? Retalho. Então, a gente vai usar o retalho. Isso vai ajudar você. Por que eu vou pegar a fatia da mortadela se eu tenho uma bacia de retalho ali que eu posso usar para o consumo daqui? Não estou dizendo para vocês usarem uma coisa ruim, tá? Porque se está ruim é quebra. É sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando para dar um troço melado.
Não É, é mas melado. quem entende disso aí, porque não sabe o que significa retalho. O retalho ele é a coluna da Não peça dá pra ali, gente colocar no balcão pra e aí tu vai lá e pica. Tem lojas que não vende retalho, tem lojas que vende retalho. A maioria não deve vender, tá? A gente usa. E outra coisa, tá se criando quilagem gigante de retalho. O fatiador tá com problema. Vamos dar com manutenção. Porque não sobra tanto retalho assim. Tá? Então, são exemplos ali, dentro de muitos que a gente pode trazer hoje, que está derrubando a marca de vocês. Amido de milho. Maisena. Tô pegando maisena agora. Então, assim, existia um processo antes, tá? E depois desse alinhamento, é o que a gente vai combinar a partir de amanhã. O gerente vai conversar com as equipes, tá? E a gente vai alinhar o horário. Se é às 7 horas, a prevenção chegou às 7 horas, ele vai pegar a lista da padaria, ele vai escolher dentro da loja, tá na dúvida, pergunta pro gerente. Não sei o que eu faço nesse caso aqui. Pergunta, pede orientação do gerente, pergunta o que o gerente acha. Vocês vão separar a mercadoria da padaria, fazer o lançamento, entregar para eles. E aí vocês vão combinar, se em lojas algum horário é diferente, combinem, e vai ter horário fixo para pegar as mercadorias. Prevenção escolhe com o gerente, prevenção não tá. O gerente até pode escolher uma outra pessoa, né? Uma fiscal, mas não, sem supervisão não dá. A qualquer hora não dá. Então, tem que avisar o pessoal da padaria que vão ter que fazer lista, vão ter que se programar o que está faltando, o que falta aí. E não é eles que vão pegar. Não é a qualquer hora e não é a qualquer custo. Tá? E até eles que têm um acesso dentro dos setores, né? Falando da padaria. Vocês vão enxergar os produtos que não era para ter sido pegos ali dentro. Então, enxerguei uma quali, é óbvio que ninguém usa quali da padaria. Hellmann's. Uma Hellmann's, Da Palioque. a maisena, não se usa, tem que pontuar e tem que corrigir. Aí sim a gente vai conseguir estancar esse tipo de problema. Isso tanto da parte do gerente, né, que tem que estar presente dentro dos setores também para olhar, para ter esse olhar, mesmo olhar de prevenção, um ajudar o outro a cuidar, né? Tendo os dois ali dentro do setor e olhando essa parte, já vai melhorar bastante. Lembrando também que a maioria dos itens ali, principalmente da parte de produção de padaria, a ideia é que se compre bags, se compre em pilares maiores. A gente tem uma estrutura comercial hoje para isso. Então, não é certo todas as lojas estarem já uns 400 gramas, a gente tem o bag de salada 2 ou 3 quilos. E não é uma maionese ruim, né? Ainda se fosse não é uma maionese ruim, é uma maionese bem boa. Mas a Hellmann's é melhor ainda bom, mas hoje a gente não está dentro do fundo daquele item para a gente conseguir colocar uma Hellmann's naquele produto. Não é o padrão que se usa nas lojas. E daqui a pouco a gente vai ter que começar a ir mais além, tá, gente? E já não é para usar aquilo que não tiver dentro da lista, se não perceber, a lista de marcas, de primeira linha, segunda linha de produtos, não é para ser usado. Qualquer terceira marca que usarem, é sobre responsabilidade de cada um aqui. E aí, aquela planilha que vocês preenchem lá de quais os produtos que vocês precisam não chegou, vocês precisam acionar. Não chegou por quê? Não tem ou não foi enviado? Então, a gente começar a resolver e parar de pontuar, porque hoje a gente pontua, e aí vai até dezembro falando a mesma coisa, insumo e consumo. Então, a gente precisa virar a página e ir para trás de outra coisa e fechar outra torneira. Só que, se nós não fechar do início, as que estão mais abertas, como é que tu vai chegar na outra? Toda hora. Na verdade, a gente está começando o arroz com feijão, né? Bem no português, a gente está começando o básico que a gente era para estar muito mais além. Mas hoje a gente não consegue fazer o básico. Então, a gente precisa passar por essa etapa para conseguir para outra. Então, olha só, temos 3 situações aí, tá? Uhum. Primeiro, muita ruptura em alguns itens que a gente usa no consumo. Por exemplo, às vezes o cara não tem pepino de outra marca, só tem combustível. Segundo, maisena, nós estamos falando, e hoje eu tenho a loja para vender só a maisena. Não tem nenhuma vez que eu barato. Foi colocado na lista de falta, tá para chegar. O Manolo até falou que tá para chegar, mas fez um Isso, mas aí tá sempre para chegar as coisas. Né? E terceiro, produtos que estão próximo do vencimento, ou avaliado, ou está vencendo hoje, isso, às vezes são empurrados na padaria, tá?
Isso é fato. Isso sempre teve e isso não vai mudar. Continua tendo. Ah, rasgou a maionese, quebrou um pote de maionese. Mas é que da quantidade que a gente identificou, Sim, não não, era é, esse é, produto. Já tá como se fosse uma marca de Não, produção. essa questão foi tem situações, né? O doce de leite tá vencendo hoje. Sim. Bota na padaria porque não tem O troca. que a gente pode criar, tá? O que a gente pode criar é assim, ó. Rachou, vou botar para padaria. Vou fazer o lançamento, vou dar baixa, e aí o prevenção vai lá e etiqueta. Vai lá e faz uma etiquetinha branca. E marca aquele ali. Tu sabe que aquele ali passou sobre a supervisão de alguém e vai ter uma justificativa lá no ajuste estoque do porquê que aquilo ali tá ali. O que não dá, tá? Hoje, se a gente abrir aqui para vocês um relatório analítico do uso e consumo, vocês caem tudo, vocês vão cair. Vocês vão cair de boca aberta. Porque assim, eu nem quero mostrar, porque é triste. Só que o que eu quero dizer é isso. Não é tudo. Tem casos que realmente acontecem. O que a gente vai fazer o que a gente vai fazer com a cultura? Vamos parar de passar só para comercial. Quando for um item, preciso de maisena para produção e não tão, pode me mandar. Eu vou comprar a briga com vocês. Porque isso aí, depois do prejuízo lá, vai bater na porta de quem? Na nossa porta. E aí o percentual vai torrar o de quem? Nosso. E outra coisa, a questão dos insumos na Supom está muito ruim. Porque as embalagens vai quando dá tempo, porque às vezes não dá tempo de produzir, vai não dá tempo de separar as embalagens. Então, está bem ruim, tá? A embalagem que eu peço na segunda-feira, às vezes eu recebo na sexta. A Supom, a gente está com um problema aí lá. Imagina os insumos, aí eu vou ficar semana inteira produzir, não, aí tem que mandar alguém lá buscar. E aí a pessoa vai lá, pega, ele fez nota, não fez, eu não sei, não tem como saber. Vai ter a pauta. Daí, no caso, o Daniel pode mandar alguém buscar na Supom, daí eu vou mandar alguém buscar É só para tirar o produto para mim e produzir. Isso, mas ninguém tá falando que é para deixar de produzir. Isso que a gente falou. Por isso, Aí tu vai pontuar, não recebi tal produto, vou ter que pegar na hora. Só que vocês entendem que se o registro acontecer do jeito correto, quando nós puxar o relatório, vai sair a observação do relatório. Aí tu imagina que bonito eu abrir o relatório e tá lá escrito, peguei maisena porque era só o que tinha. O que eu vou comer. Porque aí não vai ser mais problema de Mas a vocês. gente O erro não não vai pode ser de vocês. a gente não pode esquecer de uma coisa que a realidade é um fato. A gente não está cuidando disso. Eu Exatamente. acho que a ideia é a gente começar a cuidar disso. Vão ter os destaques. Então vai ter a gente se importar, entendeu? Hoje a gente tem um gerente e 2 que gritam. O resto ninguém grita. Lembrando que está acontecendo, mas não é o correto. Exatamente. Tá? A A gente está numa situação onde a gente se viu que tinha que fazer isso. A Ok. gente não tem outra opção. A gente está pegando tem maisena. outra opção. Se não tiver ela de milho, vai ter que pegar. Tu vai deixar de produzir, não? Mas não é o correto. Assim que a gente Mas a partir do resolver, momento volta o padrão. que realmente começar a doer no gerente essa dor, o gerente vai resolver. Porque não vai ser um ou dois. E não é especificamente no gerente, é no nosso resultado. Exatamente. Nosso objetivo aqui é diminuir despesa, é diminuir quebra, é chegar no resultado certo. Então, assim, é do interesse de todos aqui, é responsabilidade de todos. Então, é uma questão de não deixar virar hábito, tá, gente? Não pode ser rotina. Falando sério, estava com a mão no meio. Ô, Natana, assim, a gente troca com frequência, né, o pessoal da né, produtividade. Por que não pode ter um descritivo assim do que ele pode usar como açúcar, como café? A gente vai criar uma lista. Vai ter o certo. Primeira e segunda opção. Pode falar. Da minha parte de prevenção, meu gerente está aqui, ele pode confirmar. Tudo que é pedido lá, eu peço autorização para ele, tudo, eu olho o valor, então eu tenho um controle bem grande sobre isso da minha loja. Eu sempre pergunto para ele, nada passa sem autorização da gerência. E aí a gente analisa junto se é necessário ou não. Então, da minha parte, prevenção de criar do centro é controlado. E uma coisa que me veio agora também ali para o pessoal, prevenção, tá? Um açúcar, Aquela caixa, né? a caixa, um produto como açúcar, depois vai botar num pote, aí daquele pote vai para não sei o quê. Peguem um saquinho, a gente não quer que fique gastando saquinhos de hortifruti à toa, mas se é um produto que tu vai utilizar ali para consumo e tu vai colocar primeiro, porque tu não vai levar tudo talvez lá para padaria, tu vai liberando aos poucos,
saca, gente, não me deixa naquelas caixas lá, o troço pra ficar o óleo do Aí entra a parte do Daniel, né? Uma farinha que rasgou, um açúcar, uma nata que quebrou, uma margarina. Não tem troca, a gente tem que usar. É uma maneira da gente também diminuir um pouco a questão da quebra. Geralmente, quando acontece isso, eu boto na descrição lá do lançamento, botando que foi retirado das quebras para reaproveitamento do setor. Aí eu boto qual setor está sendo reaproveitado. Isso, sobre isso, Pessoal, uma é coisa sobre que isso. claro, só. Eu acho que nem essa questão do guarda-chuva não é questão de não anotar algo, não fazer. Mas é que passa muita coisa que não passa nem com vocês, nem com a gente. Todo mundo sabe disso. É isso que fica claro. Você identificar o erro foi nosso, não pedimos. O erro foi comercial, não cobrou. A gente tem que identificar para na outra semana a gente não acontecer mais com erro. Essa é a ideia. Aqui ninguém está dizendo que ninguém falha do processo. Ninguém está contando isso. Só que muita coisa eu sei, porque a gente vê. E vocês sabem disso. Muita coisa o padeiro pega lá, nem o gerente vai saber, nem a prevenção. Então tem que cortar isso. A ida do padeiro na loja, tem que cortar e pegar um produto. Isso aqui é coisa que vocês não têm esse processo. Ó. Vai passar uma lista de prevenção denominada. O prevenção vai separar. Ninguém mais tem autorização. Hoje até açougueiro pega produtos que fez na loja, eu sei. E se não etiquetar... E não passa, e não é que vocês não estão proibindo, é que não passa para vocês. Hoje o pessoal está se sentindo à vontade de chegar na loja, pegar, e não passa nem o gerente nem a prevenção. Então, o que eu diria para bastante é que a gente tem que criar cortar esse mal para pela isso, não vai identificar. E aí sim, cortando esse mal pela raiz, vocês vão saber se o erro foi comercial, se o erro foi uma falta de pedido, se o erro... E aí a gente precisa atacar. Ô, Davi, e aí, na verdade, se resume lá, de novo, no inventário, na quebra não identificada do setor. E aí, ninguém sabe explicar onde está o produto, o que aconteceu, e aí, de novo... Também é uma bola de neve, né? Que aí já vai para a parte comercial, que só que está errado, não tem que comprar. Exatamente. Então, tudo cai na quebra identificada. Tudo. E aí, se a gente não tiver o registro correto... Mas identificar o que está acontecendo. Se realmente se tornar uma prevenção. Se a gente parar para pensar na cultura hoje, tá? Vocês não precisam nem me responder, eu só para vocês. Se a gente parar para pensar na cultura hoje, tá? Se alguém da padaria sai no horário de almoço, que não está nenhum de vocês aqui dessa vai para a loja e faz a compra. Quem é que vai ver depois? Duvido que se tenha a cultura de entrar e olhar as caixas, olhar os armários, olhar as coisas que tem dentro da padaria para ver se tudo que está ali foi que vocês liberaram e registraram. É impossível. Então, tem isso. Eu vou lembrar tudo que tinha lá no dia anterior, ou que eu liberei a troca. Se não tiver a etiqueta do que tu liberou para troca para ir lá para dentro, tu não vai identificar. Vai entrar lá no meio daquele monte de insumo e consumo. Eu fiz a compra sozinho, a gente não viu, prevenção não viu, ninguém viu. Então, prevendo esse processo prático de manhã ter uma lista, e como o Daniel falou ali, quando sai a estourada, tem, saiu estourado, vou levar de uma mão. Padaria, tem que passar pelo gerente, pela prevenção antes de padaria. Daí vai estar identificado, né? O que você viu? Hoje não é identificado, estourou, está na padaria. Às vezes já cria um produto do próprio consumidor. Estourou uma maionese, é real, mas eu sei que não era na padaria, ela ia na padaria. Claro, é uma forma de querer ajudar. É uma forma de querer ajudar. A pessoa vai ter prejudicar, sabe? Daí você vai lá, na hora da queda, você não sabe onde foi o canto, na hora de fazer a verdade. Eu acho que é basicamente isso aí. Mercearia. Só para mercearia. Gente, a gente tem um gargalo hoje, tá? E a gente não sente. Por que a gente não sente? Porque a nossa mercearia, ela vende mais. Graças a Deus. E continue assim. Só que dá para nós melhorar. Se a gente passar nas lojas e dar uma olhadinha de uma forma um pouco mais chatinha, analítica, a gente vai ver que tem muita quebra desnecessária. Está quebrando dentro dos nossos estoques, está variando no transporte do depósito para a loja. É aquele produto que caiu debaixo da gôndola, um foi lá, deu mais uma chutadinha para debaixo, não pintou. Então, a nossa mercearia, ela poderia nos ajudar a rentabilizar mais os outros setores se a gente der uma atenção para ela. Rodízio. Um dia, a gente vai lá, tinha também o processo de fazer o rodízio, cada supridor faz o rodízio em um módulo das 14 às 15, e aí a gente está falando de revisar o PEPS, de limpar, e deixar aquele módulo pronto, registra na planilha das 15 às 16, a prevenção vai lá e tem que validar se aquilo foi feito.
Isso aí vai proteger vocês. Vai proteger vocês da quebra, vocês vão ver que vai começar a aparecer coisa que eu preciso sinalizar, preciso botar na rebaixa, preciso ver uma ação. Então, assim, usem a estratégia a favor de vocês. E pensem que, no modo geral da quebra, a grande maioria hoje pode até fechar dentro, né, a quebra de mercearia. Mas será que ela não poderia rentabilizar mais para mim? Poderia? Poderia se a gente fizesse o processo correto da validação, limpeza e rodízio. A quantidade de item que a gente lança, quebra de mercearia, avariada por manuseio errado, é absurda, né? Arroz, feijão, farinha, massa, açúcar, é muita coisa. Se você parar um dia para olhar, vocês vão se assustar. É que quando a gente olha em percentual, é baixo. A gente sabe que o forte muito aqui é a mercearia. Ela tem itens ali dentro que se vendem sozinhos. Então, é necessidade do dia a dia. Mas quando a gente recebe esses produtos aqui para fazer a troca ou para realmente dar a quebra, te apavora. Paletes e paletes de produtos. E a gente pensa, será que lá dentro da loja não poderia ter sido feito nada antes? E o pior é que é item, né? Por avaria, por mal cuidado. Não é por vencimento. Se tu for ver, 2 pacotes de açúcar por loja por dia. Olha a quantidade de quebra que a gente vai ter no mês, falando em rede. Então a gente tem que parar de olhar só para a loja e pensar que a gente é uma rede. O resultado de todo mundo acaba no mesmo lugar. Então é atenção diária, atenção manuseio, colocar no carrinho agora, com o carrinho de qualquer jeito, vai puxar a água tudo. Seguir o processo. Seguir o processo, exatamente. Seguir o processo é um cuidado diário, Que nem a Vitória da feira, não sei, que vende muito. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E falando sobre validade, nem sobre avaria, porque assim, a gente tem problemas de validade nos nossos estoques também, tá? Então, cuidem itens que não tem troca. A grande maioria dos gerentes, eu acredito que sabe diferenciar os produtos que tem troca dos que não tem. Então, se ainda tiver dúvida, aciona, a gente vai ajudar quanto a isso. Mas, por exemplo, bebida. É raro bebida que tem troca. Cerveja piorou. Se for mais específico. Então, assim, eu tô com uma quantidade em grande escala. O que eu vou fazer? Gente, grita por ajuda, não só bota na rebaixa. A gente sabe que hoje existe processo de rebaixa, mas o processo de rebaixa é por uma coisa que tu tem possibilidade de venda. Olhou o giro de estoque, eu não tenho possibilidade de venda, só rebaixa não vai resolver para mim. Grita por ajuda, me chama, e a gente vai tentar achar um jeito de ir lá, dividir, pedir ajuda de outro colega, e lembrando, eu sempre aciono os gerentes perguntando, dá para nós ir lá e ajudar o colega, eu aciono eles e digo, gente, olha só, a gente vai ter que agir ali, então a gente precisa olhar a mercearia também com outros olhos e olhar o nosso estoque, porque tem coisa vencendo no estoque. E aí, esses dias, uma pessoa me apontou o item com data curta, eu fui pedir contagem, eu sabia que uma determinada loja tinha, e na contagem o produto não apareceu. Eu aqui de trás do computador tive que dizer, gente, vai para o depósito, tá lá? Vocês têm esse produto? E o produto estava lá. Então, assim, se tu não vai lá e diz, tá aí o produto, aonde que estourar? Depósito. Então, cuidem dos estoques. E isso é de uma maneira geral, porque o prevenção também tem responsabilidade sobre o estoque. Ele tem responsabilidade de ir lá e ver que não está com espelho, que está empilhado, que tem coisa caída para de trás da doca, que tem coisa variando lá. É responsabilidade de todo mundo. Que não está na loja do que não está na loja no ponto de venda. Lembrando que rebaixa não traz lucro para a empresa, tá? Ela só, na maioria das vezes, se consegue vender toda a quantidade que tem, ela iguala a custo. Mas ela impacta onde? Lá na margem da loja. E que toda vez que eu dividir, o nome de vocês está lá na minha lista, porque se não vender a quebra da loja de origem, tá, gente? Eu sou bem criteriosa quanto a isso. E é impressionante, quando a gente fala em rebaixa, a gente sabe exatamente o gerente que é cuidadoso quando a gente fala em rebaixa. Porque todas as lojas têm os mesmos itens e as mesmas variedades. Tu vai numa loja e tem uma multidão de rebaixa. Vai em outra loja e não tem nada. Então, isso é um ponto para a gente ter bastante atenção. Porque a gente tem os mesmos produtos, quase sempre recebe no mesmo dia, o mesmo lote, a mesma variedade. E tu vai numa loja e tem muita rebaixa, tu vai em outra não tem nada. Ou porque não tem um rodízio, ou porque não tem um cuidado responsável pelo setor.
Ou pela própria exposição. Pela própria exposição. Ou Então, recebimento, tá? então assim, por que uma loja consegue fazer o processo e outra loja não consegue fazer a mesma coisa do resultado? Se uma loja consegue entregar um resultado de ações bom, por que a outra loja não consegue? A gente tem o mesmo preço, a gente tem a mesma carne, a gente tem o mesmo processo. A mesma pessoa que analisa o inventário é o mesmo. A gente tem que parar para pensar onde é que eu estou pecando e onde é que aquela loja está acertando. Se uma entrega, todas as outras conseguem entregar. Então, a gente tem que parar para ver onde é que a gente está errando. O que a gente pode acertar, fazer de mais assertivo. Pode. Claro, a questão do rodízio ali, né? Só lembrando, vai ter dias, daqui a pouco, eu já fui gerente de loja, vai ter dias que não vai ter como fazer. E aí, esse momento, a gente também não vai sacrificar o resultado para fazer. Fique bem claro, tá? É um processo super importante. Mas, primeiro, a gente vai super focar na venda, porque a primeira coisa é a gente aumentar a venda para diminuir a quebra, não diminuir a venda para a questão da quebra. Então, faça aí o processo, só não abra mão da venda para priorizar essa outra parte. É super importante também, não é segundo plano, mas vai ter dias que não vai ter como. É a mesma coisa do insumo, não pode virar rotina não fazer. É o bom senso. É o bom senso, exatamente. Cada um sabe o que o seu sapato aperta, então coloquem na cabecinha de vocês. Esse aqui é um ponto super importante, tá? Quebra diária. Agir no dia em que acontece. Pergunta Priscila no dia do gerente. Por que esse item quebrou hoje? Posição acima da venda, compra acima do giro, armazenamento incorreto, falha de PEPs ou exposição, chegou com qualidade ruim, faltou transformação. Identificar causa, corrigir rotina, reduzir perda. Importante. Lançamento. Aqui nada mais fala do que vocês terem na mão do lançamento diariamente. Analisar, parar, olhar. O Fiano fez uma aposta na loja dele esses dias do Manilais. Ele vendia uma quantidade de X e ele pediu uma outra. 2 dias ele quebrou 4 mil reais em dois. Foi uma aposta dele. Mas se ele estiver realmente analisando o número dele, ele sabe que ele já não pode pedir mais. Ele poderia ter diminuído o pedido, não precisaria ser 2, teria que ser 1. Exatamente. Então, assim, isso aqui nada mais é do que o resultado diariamente na mão de vocês. Analisar. O hortifruti está chegando, sejam incisivos hoje no CD. O pessoal está fazendo um trabalho super bacana ali, trancando os pés. Está chegando muito, está devolvendo. Está chegando muito, está devolvendo. Mesma visão você tem que ter na loja. Melhor não ter um item. Ah, não, mas a batata a gente tem uma troca por cento. Se chegando uma batata horrível, tu não vai vender aquela batata. Tu está perdendo venda. Calça os pés, põe no grupo, gritem. Terminem, façam, falem. Não se acomodem no erro. Faz isso conversando aceitar. Faz mais e o motorista também. Mas aí quando a gente reclama, manda fora, conversando aceitar pedido. Mas assim, ó, depois que sai do CD, não tem mais o que fazer, tá? A gente pode Fazer, chegou de qualidade. a gente tem controle do que chega em loja dos fornecedores. A gente pode bater o pé. A mesma coisa quando chega em iogurte com qualidade baixa, ruim, leite. Leite também. É que vai ter situações, né, pessoal? É que tanto de fornecedor como o vindo do CD para lá, acontece às vezes da gente barrar o produto, por não ter condições de aceitar ele. Ligar, na época a gente tinha acesso ao função do Telegram, do grupo do comercial, ali, antigamente era assim. E às vezes a gente queria barrar e o comercial não, é para aceitar. E aí a gente tinha que aceitar essa mercadoria ali. Mas hoje ninguém não vai aceitar nada com ela baixa, então não existe mais isso. Claro, agora se for uma situação além, né? Defeito, daí a gente não tem muito o que fazer. Apresenta para eles a quebra comercial. Que é justamente esse exemplo que você está trazendo, entendeu? Sim. Se for uma determinação do comercial, e aí vocês estão pontuando que aquilo não está bom, que vai quebrar, e se quebrar, não é da loja, é do comercial. Mas aí você tem que ter exatamente. Já pontuou, tal dia chegou, a contagem certa, a gente vende tanto, quebrou tanto. Olha só, vou dar um exemplo, uma clareza um pouquinho maior, tá? A Bruna deu exemplo de mercearia. O que vocês precisam entender? Um leite. Tá com data curta. CD tem cliente? Não. Aonde que é a nossa oportunidade de venda? Na loja. O que a gente precisa fazer? Sinalizar a prevenção que ele chegou com 10 dias de vencimento. Se aquele leite não vender, a quebra é CD. Ponto.
Só que a informação não pode morrer ali, porque eu não vou adivinhar aqui de trás, tá? Aqui no computador não vou adivinhar. Precisa informar a situação. Vamos lá para o lote. Batata, tomate, chega na loja. Responsabilidade de quem devolver se estiver ruim? Loja. Pegou itens que o CD recebe e dispara para a loja. Responsabilidade de quem de conferir a qualidade? CD. Natana, chegou na loja. O que eu faço? Devolvo para o CD? CD tem cliente? Não. A nossa oportunidade de venda é onde? Loja. Se é por quantidade, responsabilidade comercial. Se é por qualidade ruim, a gente vai olhar, porque tem dois pesos e duas medidas. Quem é que autorizou o recebimento? Realmente passou pela conferência ou o comercial liberou o recebimento e se não vender e quebrar, ele vai puxar a mão no bolso e vai pagar a quebra. Então, é informação, é comunicação. A gente precisa entender que o cliente não tem, o CD não tem cliente, não adianta mandar o produto de volta para lá antes de vencer ou antes de quebrar, que eles não vão conseguir disparar para ninguém. Agora, cabe a gente ver se foi informado, se foi vista a qualidade, se alguém já está acionando comercialmente e se a gente tem um prazo para tentar vender aquilo ali, se não vender, quebra comercial. Beleza? Mas a informação não pode morrer ali. Tá. Já que a gente está falando referente a isso, vamos falar sobre um produto como é de encarte, a batata. A gente recebe a batata um dia antes do encarte. E semana passada e na outra 2 vezes aconteceu. Não é só ele, mas colega na mesma situação. Chegou a batata, a gente ia devolver. Ligamos para o comercial, mandamos vídeo da batata. Ele falou, recebe, amanhã vai para o encarte. Não vai ter o produto. Liguei novamente para ele. Olha só, o produto está feio, ele não vai vender todo. Não recebe, o fornecedor ele vai pagar 100%. Tu tem que ter o produto amanhã, porque é encarte, a gente não vai tirar do encarte. Aí o que aconteceu? A loja ficaria sem, fica com o produto. Agora a gente está com uma bomba todo mundo. Tá, aí aproveitando que está a prevenção, o gerente aqui vai todo mundo falar a mesma língua. Vocês têm prints? Tem, né? Tem registro. Vocês têm a filagem? Tem também. Tem a filagem? Para quem vocês passaram no lei comercial? Tá com aula? Não, lei comercial. Com nós, o Prevenção, o Alan, e ele ficou de resolver com ele. Prevenção da loja, né? Isso. E quem é que chuta o comercial? É a prevenção da loja? Não. Quem chuta o comercial recebeu a informação? Nesse caso, ele até entrou em contato antes, tá? Ele pediu a filagem para trocar. Mas já houve outros casos que a gente teve que correr atrás. Mas o que a Gabi está falando é isso. Ele chega e diz assim, fica porque amanhã é caro. Beleza, vamos ficar, nós temos que vender. A batata extremamente... Garantiu a quebra. O problema é eu garantir a quebra e nem a loja. Só que aí tem um problema. Aí a gente mostra para o cliente que a batata é bonita e horrorosa. Em primeiro lugar. A gente perde a venda. Primeiro a gente já entrou ruim. Aí a gente é cobrado, chega a prevenção lá e nos pontua porque a batata está ruim. Mas beleza. Aí depois tu tem que correr atrás disso. Eu estou com 6 sacos de batata aqui e eu quero tirar e não dá nessa semana, e não dá na outra semana, e não dá na outra semana. Aí a gente vai... Natana, que eu trouxe isso, ele vai resolver. Essa semana ele vai resolver. Só que, para a gente comprar essa briga de não aceitar o produto, se a gente não vai aceitar, tem que tirar do encarte. Mas não é sobre não é uma questão de não aceitar o produto. Não é uma questão, Gabi, de não aceitar o produto. Vocês entendem que já veio da origem. Sim, mas da origem, vocês identificaram o problema e vocês levaram adiante. Então, houve uma determinação ali que é totalmente, um cenário totalmente diferente. Vocês receberem um produto ali por conta de vocês. E Tem um processo para resolver e agora a gente sabendo, a gente vai levar mais. Não fica atrativo. Ninguém vai comprar. Eu acho que a reunião a gente está levando para o lado errado. A reunião a gente está trazendo processos novos que a gente até tinha e que a gente está implantando. Então, a Natana está explicando que a partir da conversação, dos prints, das evidências, a gente vai conseguir tratar a coisa. Antes o comercial não recebia essa quebra, ok? A gente sabe. A gente criou a quebra comercial. Antes o fulano não recebia essa quebra porque era do CD. A gente criou a quebra do CD. Então, a gente está trazendo esse novo processo, que até tinha, ó,
Mas a gente está implantando mais forte agora para que isso não aconteça mais. Então, o que aconteceu, pessoal? Se tem as evidências, já passem para a Natana, passem para a Bruna, mas a ideia que a gente está querendo passar aqui é que a gente quer resolver esses problemas, independente de tudo, a gente quer achar a solução para as coisas, para o testado não cair na loja de vocês, não cair no ar. Às vezes está fazendo prevenção, que é o Leandro deu caso de prevenção, vai lá e pô, simples. Aqui eu tenho o print, eu já passei com a Bruna, já passei com o fulano, ciclano. Então eu acho que o intuito da reunião é explicar isso para vocês, que a gente vai refigurar nesse processo, porque a partir de agora isso vai ser. E eu vou mostrar dois cenários para vocês, tá? E aí vocês vão me dizer se funciona ou não funciona. Hoje, da maneira que a gente está, a batata está lá, está estragada, eu acionei o Alan, o fornecedor foi na loja, não recolheu naquele momento, ele vai resolver, mas eu não sei que dia ele vai resolver. Segunda-feira a gente tem inventário de hortifruti, eu vou lembrar daquela batata. Sim, ou aquela batata ainda está o mesmo peso que ela tinha antes, ou ela já começou a perder líquido por estar lá uma semana e meia esperando. Então é a gente olhar os dois caminhos e pensar. Eu tenho outra solução ali para tentar resolver mais rápido, a gente aciona, a gente vai para cima com o financeiro, a gente vai para cima com a controladoria, e aí a gente vai resolver, nem que seja emitir as notas, disparar para o fornecedor, ele já sabe que aquela quebra é uma responsabilidade dele, se ele vai recolher a batata ou não, a gente vai ver depois, mas aquilo ali já saiu do estoque de vocês. Não é E uma outra situação, eu tenho uma quebra que não foi resolvida lá ainda, quando eu fizer o inventário que ele fez, ele tem que entrar no meu inventário, porque eu não resolvi ela ainda, gente, a batata tá ali, então é isso que a gente precisa cuidar para não voltar a bendita da quebra não identificada e fica todo mundo batendo cabeça sem saber onde que foi a batata, onde é que foi a beterraba, onde é que foi o produto. Então, vai ter itens que a gente vai ter que receber com data curta ou com meia-vida, talvez ainda assim, mas a gente precisa ter o registro, não ligação, manda mensagem, bota quilagem, tira print, manda pra gente, a gente vai ir pra briga junto com vocês. Mas se a gente não souber, não tem como a gente brigar junto. Então, usem o prevenção a favor do gerente. O prevenção, ele é um braço do gerente, seja para brigar com quem for. A gente vai ir para cima e a gente vai resolver. Só não dá para a gente ficar ainda no não sei, acho que é isso, antes era 150 quilos, agora ela deve estar com 120. Não dá o inseto, entendeu? De uma forma resumida, tá? Para a gente avançar. A partir de hoje, tudo vai ter início, meio e fim. É isso que a gente quer que fique claro para todos. Início, meio e fim. Seja a batata da Gabriela, seja o repolho do colega ali, seja qual for o produto, qual for o setor. A partir de hoje, início, meio e fim. Só que o início começa onde? Lá na loja. Um ponto importante é que também a gente acaba, às vezes, tratando só com o comprador, a gente tem gerente comercial hoje, inclusive, sobre o mercado. Não comercial, então não conseguiu. Não, estou escutando. Acho que a prevenção não conhece o seu nome. Não conseguiu resolver com água, com quem for. Traz o comercial. Hoje tem um gerente lá, segundo vocês, eu gosto de falar. E obrigar é uma aplicação da sua comércio. Obrigar é informação. Obrigar é para empresa não ter preço. Com certeza, está todo mundo respondendo. Temos agora a reunião ali semanal. Obrigar saber o que for você. O comercial vai ter também prevenção, né? Vai ter. Então, assim, ó, essa comunicação que está tendo aqui agora, hoje que nem queria fazer disso, eu estou fazendo um processo que a gente já tinha, que hoje já praticava. E a gente precisa ter isso, algumas prevenções mais ativas até vão lembrar de muita coisa que já era feita antes. Então, é uma coisa no processo. E essa discussão a gente pode trazer toda semana da casa comercial. Esse comercial é tratar o que é prevenção na prevenção. E o que a gente tratar na Rio Grande do Sul, a gente percebe que a maioria da dificuldade é a comunicação. Então, a gente essa reunião, a gente tem que pensar, a gente tem experiência de como vai ter que muita coisa que essas pessoas estão mas já foi reunida através da comunicação. Hoje eu acho que a gente está fazendo essa parte de prevenção, até já tinha comentado com a Bruna. Eu falei para ela que foi muito legal a iniciativa dela fazer uma reunião assim. É justamente a comunicação. A gente acaba debatendo muitos assuntos aleatórios, cada um na sua hora. E às vezes a dificuldade é você mesmo dando ela, só que a gente não compartilha. E a nossa é a mesma de vocês. Na No verdade, final das contas, eu sempre brinco muito, quem me conhece, mas eu brinco muito de prevenção. No final das contas,
Não vai ganhar quem pontuou e tirou mais foto, vai ganhar quem terminou na quebra. Então, assim que funciona. Nesse caso, no fim, a gente achava que era o culpado, né? Ou o comprador, para nós, no fim, era... Outra coisa que fica bem clara é que a quebra, se a quebra não fechou, todos nós não foi gerente, não foi por prevenção, foi tudo nós. Enquanto a gente não botar isso, prevenção, quem é a prevenção da nós? Todos. É todos nós. Então, assim, se a quebra não fechou, todos respondemos. Se a quebra bateu dentro, todos acertamos. Olha, pessoal, pessoal, isso tudo aí que você deve perceber que a gente está passando por outro nível, né? Tanto E é o no objetivo. comercial, tanto com a questão de prevenção, isso aí já foi logo. Eu acho que está tudo claro. Até pela questão da comunicação ali. Se tu chega a ter uma quebra não identificada da batata, ela tá lá num canto, daqui a pouco tu lança aquela quebra de novo. Não tem uma comunicação, daqui a pouco vai estar lançando quebra 2 vezes. Às vezes tá com uma quebra lá de 18, 15, 12%, não sabe por quê. Tudo que eu contei, tudo se resume na quebra identificada. A gente está Que hoje é algo assim totalmente no escuro para a maioria, mas que hoje o objetivo maior aqui, além do alinhamento e da melhoria de comunicação, é justamente trazer para vocês que a quebra identificada hoje é o nosso maior problema, em todos os setores. Quanto mais identificar, menos tem que procurar depois. Exatamente. E aí tu sabe aonde tu vai trabalhar para poder baixar mais. Então, esse trabalho não tem hoje, não tem? Hoje não tem uma quebra identificada diária. Depois aquela baita lista, a cada onde é que 15 foi? dias, no inventário, tu não consegue tratar tudo da maneira que... Foi igual aconteceu no inventário da Ações, foi dia 28. Teve loja que reventou também. Porque deixou para tratar no inventário, não se trata no inventário. Não se trata nada do inventário, se trata diariamente do controle diário. Aqui a gente vai deixar uma situação bem clara. O que é papel do gerente e o que é papel do prevenção dentro da loja. Tá? Gerente, acompanhar as quebras diariamente. Cobrar a transformação e registro correto. Garantir separação na recolha. Acompanhar insumos e consumos. Orientar a equipe por causa da quebra. Prevenção. Validar pesagem e separação. Conferir registros de lançamentos. Validar módulos da mercadoria. Apoiar na análise das causas. Sinalizar divergências dos momentos. Então, o que fica bem claro aqui para a gente, pessoal? A prevenção, ele está dentro do processo. O gerente tem que estar inserido para cobrar. O que o açougue não está lançando? Não é a prevenção que vai lá e validar para carregar. O gerente tem que entrar nessa guerra. É ele que está na mesma situação que carregado. Por que a gente está com problema de transformação no hortifruti? Prevenção vai sinalizar, está vendo? Quem é que tem que entrar na guerra? É o gerente. Então, deixando bem claro, prevenção tem o papel dele, que é prevenir, querendo ou não contabilizar, registrar, né? Não é contabilizar, registrar. E o gerente de acompanhar diariamente todos os processos. Estar inseridos dentro do processo diário de cada setor. Olha ali, puxa o lançamento de notas. Ah, mas não tem pão do funcionário. Não tem café? Ah, mas não tem quebra da padaria. Não fez produção. Ah, não tem uma transformação no açougue. Não endossou nada, não fez nada. Não fizeram nada no açougue. Acompanhe. Hoje a gente tem a ferramenta na mão. Ah, mas por que não foi feita a transformação? Por que não tem pão e café? Sim, exatamente o processo. A partir do momento que vocês pegarem, vai ser uma cultura. Chegou de manhã, olhou, por que não tem? É processo. Todos os dias, é a mesma coisa que ensinar uma criança a caminhar. Diariamente. Até que daqui a pouco vai pegar uma cultura. Vocês não vão mais ter que cobrar porque o processo vai ser feito. Vocês só vão acompanhar. Tudo isso. Só um gancho aí sobre o exemplo da quebra que a Bruna deu, tá? Papel, prevenção. Por que da importância do prevenção fazer o lançamento todo dia? A prevenção chegou na loja, pegou a folha das quebras que a padaria informou o quê? Qual que é a minha responsabilidade? Pegar aquele papel e botar para o sistema só? Ou pegar aquele papel e ir lá no saquinho de quebra que toda padaria faz e ver se bate uma coisa com a outra? A gente tem que ver se eles realmente estão lançando tudo. Ou daqui a pouco o gerente foi lá, olhou na quebra identificada, 10 pastéis de queijo. Mas como é que um dia quebrou 10 pastéis de queijo? Pergunto, fulano, quebrou 10 mesmo? Ah, é porque estava no papel. Falhamos em tudo. Nosso papel é pegar a quebra que eles estão dizendo que tem,
ver se bate com o físico, levar para o sistema para que o gerente enxergue a realidade. O gerente precisa enxergar a realidade. Pá, quebrou mesmo? Já vou lá e digo, ó, o Daniel, o Lício, o Iago, não sei o que estão fazendo na padaria, mas estão produzindo errado, porque tem pastel demais quebrando em um dia só. Se a gente seguir o roteiro, a gente reduz a quebra. Que a gente vai atacar dia a dia. E isso não é diferente do Horti, isso não é diferente do açougue. Eu não vou olhar a caixaria do açougue. A tela clássica que eu uso, a tela clássica. Eu tenho que ir lá durante o dia, tô perdido, entrar na compra e olhar. E aí a gente vai bater numa situação que a Jéssica está ansiosa. Não, e que o Caleb estava perguntando também. E aí a gente vai ter uma conversa bem séria hoje. Pra gente virar a chave e mudar realmente o nível, pelo menos. Não, é só o relatório das as notas, entendeu? Importante eles. Acredito que a grande maioria também dos gerentes sabe mexer bem na gestão e sabe, inclusive, olhar o campo fórmula dos produtos. Se a gente entrar hoje no desmembre ali, na desossa do boi, nas fórmulas, tanto do boi casado, tanto do dianteiro, tanto do traseiro, qualquer peça, tá? Qual é a carne moída que ela da desossa? Qual é o item que aparece no desmembre da carne moída, do boi? Alguém sabe qual das três? A gente tem 3 carnes moídas. É de primeira, se não me engano. É a carne moída magra. Alguém sabe desde quando não entra moída da oferta na rede? Não, desde março. E alguém sabe me dizer o porquê que desde março a gente segue vendendo carne moída da oferta se a gente não tem ela? Porque a gente está criando naba que não existe. Naba é o retalho, naba é uma naba, tá? E ferrou com a gente, assim, de um jeito que a gente não vai ter uma chuteira porque a gente é forte. Mas, assim... Tô quase me aposentando. Não. Calma que ainda tem última 35 anos ainda. É da última Copa. É minha última Copa. Mas, vai ser voto vencido. Gente, naba não se congela. Parte do princípio que a naba, o correto não é congelar naba. Se tu tá pensando em congelar naba, tu já tem um ponto inicial de problema que a gente precisa fazer análise loja a loja. O que está acontecendo? Tá vindo muito isso, o açougueiro está desossando isso aqui errado. Tem N situações, tá? São 10 lojas, são 10 situações diferentes. Não vai ser igual. Mas a naba, ela não é moída da oferta, gente. Não tá na fórmula da desossa do boi. E aí, o que está derrubando vocês são os açougueiros de vocês. Porque eles estão desossando, eles estão congelando o retalho. Lojas congelam, lojas não congelam, mas vende no negativo, 330 quilos. E aí, a margem de vocês e a quebra de vocês sobe. Porque não tem como tu olhar o inventário, tu vê a discrepância. Pô, não faltou quilagem. Por que toda essa diferença de rentabilidade? Porque eu derrubei no meio o valor. Se o custo do boi é 26 e o custo da minha moída da oferta é 13, eu me ferrei. Da moída que supostamente está sendo comprada. Que a gente nem sabe o custo dela hoje, né? A gente está falando do custo dela de março. Hoje ela seria 14,10. A Jéssica já foi atrás para saber se tem como a gente dar uma equilibrada, mas não vai equilibrar, tá? Porque de 13 de 13 para 26 é um impacto. Aí entra a parte que a gente falou, né? Todos os açougues têm a mesma carne, o mesmo processo. Tem açougue que não acontece, né? Então é um processo que tem como não acontecer. Acontece porque dentro da loja tem alguma coisa errada. Algum processo que se perdeu no meio de tudo isso. Então, as gurias vão mostrar, vai ver. Mas pode mostrar, pode tocar. Então, não é um problema geral de todas as lojas. São algumas lojas e algumas lojas não. Então, a gente tem que entender por que essa loja não está sendo essa quebra financeira, por que a outra loja está tendo. Por isso que a gente tem que parar
A gente vai tentar fazer isso agora para ver o que está acontecendo e o que a gente pode melhorar. Primeiro ponto de partida ali é todo mundo entrar no seu açougue e ver quem é que tem naba congelada. Congela aquela naba. Vê o que dá para aproveitar. Tira. Vê o que tem, dá para aproveitar e o que não dá. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, o cenário real, tá? E não é uma loja, mas de 15, 20 caixas de naba. Gente, chega a embrulhar o estômago, mas assim, ó, aí vocês vão acreditar que hoje eu tô fazendo desossa, tô limpando ali o resíduo e eu fiz uma caixa nova de nada. Eu vou lá, vou erguer aquelas 5 caixas que estão lá, que eu vou botar nova embaixo para eu usar a velha em cima. Tá 6 meses, 7 meses, congelando e eu só tô botando em cima e usando novo. A metade dessa calada é quebra já. Porque pode ser que até aconteça uma venda daquilo ali, tá? Mas vai ter devolução. E é muito pior, né? Como rede é muito pior. Então, aproveitem. Olhem com os olhos de vocês, tá? Como cliente, descongelei aquela carne, ela tem condições de venda, estoura um mês e não estoura o olhar que o cliente tem com a loja de vocês. Não me moe um troço podre lá, cara, que tá congelado. Elimina, bota para quebra. A gente vai sentir o impacto esse mês da limpeza, mas mês que vem a gente vai ter uma vida nova e entra no açougue, olhe, tá? Conversa com a açougueira. Se tu tem que moer, moe na magra, ela é magra. Se tu tem que moer, joga uma carne mais nobre lá, de primeiro, então, equilibra a quebra financeira de vocês. Eu volto a dizer, é raro a loja aqui, tá? De 10, é raro a loja que dá diferença na quilagem do bovino de vocês. A quebra que se tem hoje é por eu vender a bendita da carne da oferta que não existe. Tem o pessoal que não entende muito de açougue, né? É normal. Tem todo mundo, mas sabendo. Mas isso também é uma forma de pressionar o teu açougue. O açougue entender que tu entende de açougue. Então, tu entrar lá dentro, tu pedir para olhar na aba. Se tu ver o cara tá com 2, 3 caixas de aba, entender por quê, cara? Tu vai acabar pressionando o cara. Então, quando ele for fazer isso, ele vai pensar 10 vezes. Ele vai gestionar antes, e isso automaticamente, né? Vai ajudando o setor. Então, ir lá e comprar na aba, isso realmente ajuda bastante também na questão da pressão do açougue. O açougueiro a gente sabe, né? O açougueiro tem galera que é malandra, né? A gente sabe. A maioria, né? A maioria. Então, se tu ia lá incomodar com a na aba, ali vai pressionar, né? E agora, complementando o que o Khaled trouxe, não sei se alguém aqui já olhou o ABC do açougue hoje. Sim, mas provavelmente os erros vão olhar no final do dia já vão ver o impacto negativo da venda da carne moída de hoje, tá? Porque o custo dela é 27,60, se não me engano, a venda é 24,90. O que isso acontece, gente? E sabe o que estava acontecendo antes? Como ela estava sendo vendida sem entrada, ela não faz parte do boi, a informação não chegou até nós, o custo estava distorcido no ABC. Então, lembra que vocês estavam com uma margem ali de quase 50% em cima da carne moída da oferta. Então, o próprio resultado, agora elevando um pouco do nível da conversa, o próprio resultado de margem da loja estava errado nos meses anteriores, e daqui para frente, se não houver esse olhar dentro do açougue, como o Khaled falou ali, a margem de vocês vai ser sempre negativa. Principalmente as lojas que vendem embutido. A gente tem lojas aqui que vendem toneladas de carne. Mas a gente tem assim um detalhe. Não entra mais a carne industrial desde março. Ok, beleza. A gente continua com o código existente da carne de oferta. E, querendo ou não, às vezes uma vez por semana, às vezes na sexta, às vezes na segunda, entra a carne de oferta. Não é. Se a gente não tem a carne industrial, o que a gente vai fazer? Vai ter que usar as águas. Ok, beleza. Só que se você for comparar de um ano para outro, nossa qualidade de bovino caiu. Tá? E aumentou o custo. Definitivamente a venda parece que não caiu tanto, mas em tonelagem caiu. E as negociações que veio hoje, pede assim, vai dar a coxa toco uma oferta no final de semana. Não veio a coxa toco. Veio o boi. E o boi sobra o quê? Sobra dianteiro, sobra costela, sobra tudo. Ah, vai entrar a chuleta no final de semana. Beleza. Mas aí a chuleta com filé. Vem a costela às vezes inteira. Vem o boi de novo.
tem questões de assim que a gente não tem, ou bota fora, ou bota na moída. Moída magra hoje, 40 e poucos reais. Então, o cliente não quer levar. Ele não vai querer levar aquela ali. Ele diz, não, muito caro, porque é o mais barato. Então, onde a gente vai tirar mais barato, se a gente não tem mais a carne industrial, vai ter que usar nada. Isso é consequente, tá? Claro que tem algumas questões assim, por falta de rodízio, por falta de nacionalizar, mas se a gente não trabalhar uma rebaixa, ou a gente não trabalhar melhor a compra do bovino, vai continuar tendo. Porque isso aí não é um problema crônico da empresa. Isso começou a acontecer de um tempo para cá. Não tinha isso. Vocês sabem, que quem está mais tempo em prevenção sabe, não existia essa quantidade enorme, 600, 700 quilos de nabo azóis. Não existia. Por quê? Porque começou, dianteiro não entra mais na oferta. Faz 2 meses que não entra dianteiro na oferta. Entra, às vezes, a carne no primeiro no final de semana. Então, aí, quero 4 coisas pouco. Tem 2 bois. Essa coisa no porco, né? Precisa de 5 pernil. Tem uma carcaça. Pagar uma carcaça e vai fazer com a costela. Então, a gente... Não vai ficar um monte de costela. Tem essas cascadas, aí vira assim. Aí diminui a margem. A gente tem que ver... Mas e se a gente começar a registrar isso? Não. O olhar não muda? Se eu transformar... A gente vai transformar. Se eu quebrar a costela, não no inventário, mas se eu quebrar a costela na quebra registrada, será que a gente não consegue reverter? A gente vai continuar, beleza, a gente pode registrar. Isso não tem problema. A gente sabe que a gente está errado no erro da transformação. Só que o erro vai trocar de lugar. Mas Mas sabe o que acontece, o Dedé? Você estava falando. Essa carne, a carne para virar oferta, quando entra a lista de segunda do Wagner, como é que vocês colocam na lista? A gente coloca o estoque que a gente tem de nada. Se tem 3 quilos de nada, coloca o estoque de nada. Porque a gente não tem mais essa carne. E aí, como está usando essa aí, está usando a nada. Porque, consequentemente, o Wagner entenderia que seria a carne da oferta. Não, vai estar naquilo lá. Já foi sinalizado para Tem ele. que ver como é que está essa estrutura de planilha, entendeu? Como é que está nesse circular. Só que não fala que é oferta. Carne sinalizada, está escrito de carne sinalizada. Sim, só que na lista que aparece, quando eu era gerente, era sempre a carne para da oferta. Até porque a gente não deveria ter carne moída de... Não era para ter nada congelado, no caso. E quando você está colocando, claro, faz muito tempo, mas tem que ver quantas coisas passam pela ideia. A gente está colocando que a gente tem 600 quilos de carne moída para guisar. O que ele vai entender? Que a gente tem 600 quilos de carne moída para oferta. Porque assim, ele comprava isso aí toda lá, comprava carne fechada. Muita coisa. Se faz 6 meses que o cara não compra, ele vai. Não tem como. Assim, ó, é uma questão de alinhamento. É É uma questão de alinhamento e é uma questão que a gente vai levar mais a fundo ali para entender como é que vai ficar. Mas só o acúmulo, tá? Só um ponto, o acúmulo. Gente, 700 quilos de carne para moer congelada dentro de um açougue que não suporta aquela venda. É esse o ponto também. Você acha que o balcão do açougue não está ruim? O equipamento não está ruim, está dando tanta dentro? Não, porque senão a gente teria muitos balcões estragados. Mas cabe daqui um pouco a gente já começar um movimento diferente. Hoje, eu não consigo ainda me livrar da moída da oferta, porque eu não tenho ela e eu sou obrigada a vender nada quando ela está na oferta. Beleza? Mas e se eu separar a carne mais cara e moer ela na primeira e na magra e deixar a mais barata? Deixar a naba para naba mesmo. A questão que é uma carne resfriada. Então não vai durar tanto tempo assim. Aí acontece. E aí congelando e descongelando, é de qualidade. E aí não é possível mais vender na máquina. Tá, mas dá para nós tentar. Não, a Isso. tentativa é a sinalização. E aí daqui um pouco assim, ó, 2, 3 caixas, eu vou fazer Eliminação, colocação, né, Caleb? Porque hoje também tu vai por eliminação, tu vai deixar no inventário. O que te sobrou de moída da oferta, que teoricamente faltou. Nossa, porque daqui a pouco, ao invés de a gente trabalhar com uma oferta, a gente trabalha com uma primeira numa oferta. Mas eu acho que a comunicação vai trazer o cliente com a fruta. Vai falar, ela vai falar. A reunião que a gente vai ter mensal vai ser exatamente. A gente vai colocar um ponto do terraço dentro da loja. Como é que ela dentro do açougue? Não existe hoje, né? Não existe hoje o dono da razão, tá? A fulana é o
dando a razão, beleza. Não, a gente vai olhar os outros pontos. Só que se nós não começar a identificar as coisas, dar nome aos bois, que boi vai nessa caixa, que boi vai nessa aqui, eu preciso ter 20 caixas de napa congelada? Não preciso. O que eu vou fazer? Vou pedir ajuda. Olha só, o Calete, o Davi, eu não estou mais sabendo o que fazer no meu açougue. A gente fez a limpeza ali, eu já tenho 4 caixas de novo. Essa importância da comunicação, porque as gurias têm dados, não traz computador. Tem dados, você tem informação de loja. Então, se tiver essa comunicação, dá para chegar no bar, no centro do bar, tá? E tá perdido. Porque que nem a Madrid vende muita carne da oferta. Daqui a pouco o Daniel não dá conta realmente de vender essa banana. Mas tem outra loja que pode repassar para ele, entendeu? A gente tem alertas, entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu falei pro Khaled, ele até estava rindo do início da reunião. Eu falei para ele, Khaled, vai em tal loja, porque lá deve ter no mínimo umas 15 caixas de nave. Ele chegou lá, tinha 14. Então, assim, tu tem uma noção olhando a situação ali, olhando o caminho que o troço está levando, mas tu não tem o dia a dia lá. A matriz vende mais carne do segundo. Então, sobra mais a parte da caixa topo. Tem lojas que nem Eldorado, que nem Passo Fundo, provavelmente vende mais também carne do segundo. Tem loja que nem Nestor, que sobrava muito dianteiro e faltava, às vezes, picanha, faltava caixa topo. Só que aí vem o boi, vai sobrar uma na outra e vai sobrar aqui. Mas eu vou dizer que a gente vai ter que dar uma olhada nessa situação ali, porque é bem diferente uma compra de uma loja para outra, tá? É bem diferente mesmo, eu sei, porque quando a gente faz a análise de inventário, hoje é diferente, tá? A gente joga o ABC de compra, já com a desossa, a gente tem a planilha do percentual de desossa, vou lá, chegou tantos quilos de boi casado. Eu jogo para dentro da planilha e ele já faz todo o desmembre e me diz quantos quilos entrou de cada peça. E assim ele vai. Então, assim, é bem diferente a quantidade de boi que chega de uma loja para outra. Daqui a um pouco é um ajuste ou outro, porque, volto a dizer, tem 2 lojas hoje na rede que estão encostados no zero da quebra financeira. Então, é possível, tá? A gente só precisa achar o caminho e a gente vai ter que olhar caso a caso, tá? Tem 2 lojas, uma fechou com 500 e poucos reais de quebra financeira e a outra 385, enquanto a gente tem lojas que fechou com 2, 3, 4, 5 mil de quase de quebra financeira. Então, daqui a pouco é o caminho do que está entrando e como é que está manipulando. Acho que a Alice também queria falar. A nossa loja, a gente está com o mesmo problema, tá? Na verdade, partiu disso dali. E a gente tem na água congelada, tá? E a gente, há pouco tempo, conseguiu passar para a matriz. O Moisés pegou e estava em contato com nós de novo e já está perguntando. Porque lá a gente tem uma dificuldade de vender carne agricultura. Não importa se é a magra ou se é a da oferta. Não vende, não tem o que fazer. Se ela não congelar, vai estragar. E aí a gente acaba não tendo como dar vazão do que chega. Porque muitas vezes vem boi, como o Daniel falou, e lá sai muita carne de primeira. E aí a parte segunda não sai, eu não tenho o que fazer. E eu não consigo passar para outra loja, porque as outras lojas também estão atroladas. E acabam não conseguindo pegar. E é uma loja que eu tenho muita dificuldade de pegar do Brasil. Nem a magra, a gente não vende. O cliente, quando compra, ele moe na hora, patinho, é o perfil. E aí eu não consigo. E é uma loja que tem um acúmulo e estamos gerando uma quebra absurda. Aquela loja, a gente vai ter muita dificuldade para tratar isso. E já não é mais a transformação. Já é realmente a procura do cliente, a venda. Tá. Um caminho, tá? E não só para ti, tá? Mas para geral. Antes de nós matar lá a carne moída, vamos dar uma espiadinha na desossa. Para ver se não tem um corte errado, se não tem... Olha, tá perdido. Entra no açougue e olha se não tem carne lá dentro da caixa de onde eles vão preparar a naba, se não tem um corte errado lá. Deem uma espiada na desossa de vocês, porque como tá num nível muito alto ali de naba e de coisa, daqui a um pouco a gente não tá enxergando o percentual errado da desossa aqui, porque o troço tá descontrolado. Mas no físico, se nós olhar dia a dia da desossa, a gente acha lá na caixa, tá? Vai naquela caixinha que eles deixam, uma caixinha branca debaixo da mesinha lá, quando eles estiverem fazendo a naba, mexe nela, pega o saquinho e ergue os de cima e olha se não tem uma carne atorada embaixo. A gente pode começar ali. Não te digo que é a solução da loja, só para a gente poder diminuir um pouco. Isso. Tem a quebra financeira mais baixa, quando vê as vezes parelho, as carnes de primeira e as carnes de segunda. E equilibra daí. A Patrícia riu porque provavelmente ela já viu a caixinha de coisa.
um caminho daqui a pouco seria, antes ali de realmente fazer todo o desmembre da peça, é tirar o que tu vende e aí não transformar já no corte, entendeu? Daqui a pouco, se sobrar, a gente vê qual a loja que daria para encaixar. A loja que vende mais carne de segunda, provavelmente, não teria problema de vender um ou duas partes a mais ali. Sem mexer e sem chegar no final, né? Entendeu? Aí a gente tem essa comunicação, entendeu? É a comunicação, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai já levar adiante, porque eu acho que, olhando a proporção da situação, seria um caminho, entendeu? E aí, pensando também, né, na parte ali da própria logística, que está tendo entrega diária nas lojas. Na parte lá do jardim, tem uma parte bem interessante, que o seu Juarez, ele procura mais aproveitar sempre a parte de primeira. Aquela nava não é água. Tu tem que tentar tirar o máximo para a primeira, entendeu? Por isso que tem pouco... 385 Ele cuida muito, não, mas isso dá para a primeira. Essa aqui dá para a gente tirar, eu acompanho ali. Eles têm uma briga diária de quem desossa, quem tira mais. E a melhor que a primeira. Segunda-feira foi melhor que a financeira. Ele cuida muito. Gente, isso aqui, ele separa os 2 sacos ali, como o Daniel falou, e a gente tem a facilidade que a gente vende muito de primeira também. Mas é isso que eu digo, são 10 lojas, são 10 situações diferentes, não vai ser igual. Mas a gente também pode se ajudar. A gente pode se ajudar, de repente, isso. a Alice mandar 2 caixas para nós lá, a gente resolve um pouquinho dela, para não congelar, porque depois congelou... Mas é a mesma coisa que a gente fala hoje com a mercearia, não gritei, Calete, pelo amor de Deus, tem 1 trilhão de cerveja, divide, Calete foi lá, resolveu, e a gente vai botar aquilo lá para fora para não quebrar. Dá para nós fazer também, entendeu? Só que a gente precisa parar, olhar o cenário, ver aonde que é o estouro, ver onde é que a gente dá para aproveitar e resolver antes de virar nada. Depois que virou nada, matou. Jéssica, só abriu ali para... Uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente tem a Supão, né? A Supão a gente faz confeitaria. Por que a gente não tem um açougue? Onde eu trabalhava numa rede menor, para uma Cropan, né? Lá nós trazia carne diretamente do CD nosso, né? Então, daqui a pouco, o açougue vende muito mais que confeitaria. E não valeria a pena pouco nós investirmos numa coisa... Frigorífico? Não é, com umas ralas, uma coisa. A gente distribuir corretamente, de vez de pegar um boi inteiro, socar numa loja, a gente pegar e fazer o desmembre... Não, mas você mas se a gente parar para pensar, a gente tem uma confeitaria, por que a gente não pode ter um açougue? E vende muito mais. Olha, no momento a gente não tem estrutura. Não, com certeza, eu sei que uma... Muito. Eu digo que é questão de quebra. Tem como é que... na minha loja não vende tanto dianteiro, na loja do fulano vende tanto traseiro. Não digo que tem que ser toda a carne direcionada ali. Mas é um pouco... Aí tá, tudo bem. Qual seria a carne que não iria ser direcionada? Não, no caso, por exemplo, eu estou precisando de dianteiro, vai vir um boi inteiro. Ok, não preciso de traseiro. Se a gente tiver uma central ali, não precisa ser o pedido todo. Vai vir toda a carne. Não, mas daqui a pouco no final de semana, para pegar preço, quer dizer, não vamos pegar dianteiro no final de semana, o chuleta no final de semana, o que vai estar mais caro, porque não pega no início da semana ali. E no final de semana a gente distribui corretamente. Claro, tem toda uma questão, tem que construir, tem que ter um caminhão. Mas daqui a um pouco a gente está crescendo, a gente pode ter uma saída. Se uma Cropan por muitos anos conseguiu fazer isso funcionar. Tu quer a peça ou tu quer o corte? Não, quero a peça. Por exemplo, eu preciso de traseiro, eu não quero... Mas hoje, então, se a gente comprar só o que é de peça, resolve o problema? Não estou dizendo que é isso. Eu estou falando que é uma maneira a gente distribuir. É boa a tua ideia, mas uma Cropan ele tinha loja só em Chantada? Não, só em Caparica. Claro, isso é tudo eu entendo, mas se a gente investe numa confeitaria, se entrega muito menos com açougue, porque a gente não pode investir no açougue. Mas é que a transriada é muito maior. É muito além. Desde estrutura até... Parece que eu falei uma coisa muito idiota, mas não foi uma coisa idiota. Claro, no momento, eu já trabalhei em gente também, fica por caixa, eu preciso de tanto de paleta, de tanto de... Uma coisa que tá doendo em nós aqui, eu quero uma carne, mas vem uma peça, vem um boi inteiro.
caixa mais cara, Nem né? vale, cara. Aí, quando eu compro Uma a vez peça chegou a procurar nesse separada, Todo mundo estacionamento, começou a rir, cara, todo mundo sobre mas sabe onde vai impactar no preço de venda? Aí eu não vou mais vender, entendeu? Se eu comprar só a peça que compõe a carne primeiro. Hoje a gente não tem cultura disso. Não, com certeza, isso eu entendo, mas né, a gente tá Mas não é uma buscando. ideia inválida, mas é algo para nós. Não, com certeza, mas a gente está conversando ideias para a gente poder discutir um futuro. Porque hoje a gente tem a parte da prêmio, que vai ter. Mas olha quando o prêmio tá para ficar pronto. Não, exatamente, a gente tem, eu entendo, mas a gente tem que dar envolve não é que vai discutir ideias. Partes burocráticas, né, também. É Não é outra situação. estrutura, alvará. Não, com certeza. Olha, se vai. Muita coisa. A prêmio é uma coisa também, quando ficar pronto, vai fazer muito para nós. Não, com certeza, e os embalados, quando for conversar, que ele também. Até o outro. Lá, alguém dá aqui, por favor. Todo mundo conhece essa tela? Todo mundo conhece? Vocês sabem que essa tela gera um relatório bonito para vocês? Que facilita a vida. Que facilita a vida. Todo mundo sabe? Oi, Jéssica, acho que isso que manja mais. Ele filtra uma loja para nós. Filtra uma loja, vai dar um trilhão de... Filtra aí. A primeira que aparecer ali. Cadê certo, Deus? Ah, Daniel vai premiar. A primeira que vai ficar acima ainda. Vamos dar uma chance para a Liz hoje. Aqui, ó, o filtro que foi usado do dia 1º/6 a 11/6. Operação quebra registrada de hortifruti, 88. Quando ela der o clique lá, que vocês estão enxergando lá no cantinho, vai gerar o relatório, ele vai abrir a listagem do item que caiu na quebra. Diária. Vocês podem olhar diário. Não vai precisar mais abrir uma, entendeu? Alguém já usa? Se tiver algum produto que não é desse setor, vocês mesmos já podem sinalizar para as gurias. operação, me chama, não quebra a cabeça procurando, eu mando todas as operações para vocês, qual que é registrada, qual que é de inventário. É isso. Essa parte do relatório, ninguém ficou na dúvida. Vai todo mundo usar agora. Para ajudar o... Não, gente, porque assim, imagina só, no final do mês, tá? Quando for fazer o fechamento, a gente tem um prazo fiscal de 7 dias para fazer um cancelamento de nota, tá? Então, se teve um erro ali, né, que aconteceu no começo do mês, a gente não tem mais o que fazer com aquela nota. E aí, o que aconteceu com aquela nota? Está no resultado de vocês. Claro que o mês de maio, nós fizemos a correção manual, tá? Então, cada gerente já recebeu, né, Bruna? Eu coloquei no grupo e vou no particular, para não estar notificando os casos ali. Cada um olha o seu resultado. Já recebeu o seu resultado certo? Se tiver certo? algum questionamento, alguma dúvida, não é para ter, porque hoje é dia 11, né? Mas também, se tiverem, podem acionar. Problema, não fiquem achando que... E assim, ó, muito importante, tá? O que está hoje nesse relatório de resultado não é o que está no sistema, exatamente porque alguns pontos eram para nós depois do fechamento, já tinha estourado o prazo para cancelar as notas e refazer elas, e aí eu tive que fazer o ajuste manualmente para vocês conseguirem enxergar a quebra de vocês real. Então, por isso a importância. Hoje a gente tem uma pessoa lançando as notas das quebras registradas, que é o Cassiano. Nossa, a mão aí, Cassiano. E a gente tem uma pessoa em loja que informa os registros, que é a prevenção, tá? A gente não tem nenhum robô trabalhando. A gente tem seres humanos. Os seres humanos erram, digitam números errados, o coletor pode dar bug, o sistema pode errar. Então, é muito mais fácil 10 operarem junto com a gente e revisarem todos os dias. Dona olha só, mas não tem como eu ter quebrado 55 quilos de mamão. Ah, era 5,5, não era 55. Então, se a gente olhar todos os dias, a gente corrige e não vai ser um negócio que eu vou olhar 15 dias depois e vou dizer como é que eu vou saber quantos quilos de mamão ainda deu. Não sei. Se for a de ontem, se for a de hoje, fica mais fácil de eu resolver e de eu ter um número mais assertivo no sistema. Se não for assim, fica um trabalho cansativo, porque a gente está fazendo um negócio
e aí o troço fica sem fim, quando tu vai ver 10 do mês seguinte, tu ainda tá fechando o mês anterior. Então, volto à comunicação. Ah, eu recebi de uma loja 70 quilos de picanha. A picanha não deu para usar. Falou, vamos fazer no ar. E aí a gente consegue enxergar de que loja era, transfere de volta para a loja, quebra para a loja, e assim com a mercearia, e assim com o item da Pincoco que foi transferido de fiambre. Então a gente precisa se comunicar mais, trabalhar junto para que a gente consiga um resultado real. O que é do mês dentro do mês, né? Porque não adianta na primeira semana de junho pontuar que eu tinha picanha lá na minha loja, que era de 1 ou 2 meses atrás. E esse exemplo da picanha foi assim, umas 3 lojas, meu Deus, não sei mais nem que picanha, que eu tô tirando de um lugar e botando no outro, eu não sei nem mais quantos quilos é. A gente volta a falar, tá? Que a gente sabe que foi uma questão ali interna, tirar açougueiros e tal, que não chegou para nós. E aí, né, de uma forma justa, a gente conseguiu ir atrás da informação e não prejudicar quem não deveria ser prejudicado por aquela falta de venda, né? Pela avaria daquele produto. Pela fora, lembra de uma proposta? Quer colocar um sistema assim, coisa, né? Parede. Brenda. Todo mundo sabe por que a sala de comando o número está errado? Não? Ela só é vilã. E toda vez que a gente precisa cancelar uma nota errada, ela não sai da sala de comando. Ela só muda no DRE. E é por isso que às vezes a gente precisa saber operar no DRE. A sala de comando talvez seja errada. Já estamos trabalhando para resolver isso, mas a gente depende de técnicos também, que daí pode dar nosso alçada. Mas se vocês têm acesso ao DRE, podem... Essa é a moça defensora do DRE. Ai, eu... Ela adora o DRE. Quer abrir o DRE aqui? Pode abrir isso, né? A única questão do DRE é que ele não puxa a venda por grupo, tá? Então, ele vai aparecer baixa por quebra hortifruti da loja de São Jerônimo. O percentual que aparece, ele é sobre a venda geral, não é sobre a venda do grupo. Quando a gente trata a quebra, a gente trata setor a setor. Mas o valor pode ser considerado. E aí ele mostra a quebra geral da loja de vocês, e aí do grupo a gente teria que calcular quebra versus ABC de venda. Pode ser na loja? Se tiver algumas para de maio? Correção do DRE, vai aparecer o valor. Com exceção desse exemplo que puxa está dando de maio. Pela embaixo, né? Rolou o prazo, não dava para cancelar as notas, ficou ali via sistema, mas a gente certo. corrigiu manualmente. Civilita. É uma mão triste. Mas agora, com a revisão que vocês vão fazer desse relatório, a gente vai Mas conseguir um é dia que só. isso a gente é um faturamento geral, né? melhor. 1,84. Para que já fizeram 1,84. Isso. Aí ali a quebra geral e as de baixo, daí é o percentual sobre a venda geral e não sobre a venda do grupo. Aí teria que pegar esse resultado de quebra vezes 100 dividido pelo valor da venda do grupo no mesmo período, que vai dar o mesmo percentual que vocês vão encontrar na calçanilha. Posso mandar também a regra? Mas é isso. E aí tem que cuidar, porque olhando o DRE, quebra a padaria, soma com confeitaria, multiplica por CM e divide pela padaria. Porque a venda da confeitaria está dentro do grupo padaria no ABC. Então, são alguns detalhezinhos. E cuidar que vocês têm que somar a não identificada também, que está um pouco mais abaixo. Ele vem todo separadinho. Ele mostra para vocês padaria, mostra confeitaria, que é bom da gente olhar também separado a quebra da confeitaria. Tá? A confeitaria tem um setor que a gente vai começar a inventariar também. Então, bastante atenção na hora que receber o guia da Sufoco, fazer a conferência, porque a partir da semana que vem vai ser inventariada também a parte da confeitaria. Aí soma quando eu identificar e localiza ali a quebra do grupo. Faria, quer colocar alguma coisa? Ô, Bruna, nossa senhora, a questão da confeitaria também, né? A questão do venda raros. A gente, quando chega a confeitaria na loja, muitas vezes já chega tarde. E a nossa produto é oferecida também, né? Diferente. Normalmente está em cima de óleo, né? E essa questão da confeitaria agora ela não vem mais pesada. Então, eu acho que alguma coisa, algum processo teria que ser criado só para facilitar essa conferência na chegada, porque a gente tirou
apesar de eles apesar do bom para eles ganharem tempo. Mas vai chegar na loja, muitas vezes o de loja passou ele na operação ali. Antes de inventariar, não se preocupem, a gente vai alinhar as arestas. Processos. Vai fazer um primeiro inventário, alinha estoque, dá o prazo e inventaria para registrar quebra. A gente vai alinhar, então vamos ali, a questão do centro, eles chegam de noite. Vai ser alinhado. Carbono diferente. Quando chega 10 horas. Mas isso nem é culpa da gente, da logística, isso envolve produção, envolve... E assim, na parte de conferência, tu vai receber como a nota, pesa todos os itens da mesma família junto e tu confere se tá com a nota. Não vamos esperar pesar um a um para conferir a nota. Isso, não, bota todos junto. Pudim, bota todos na balança, vê se aquele peso bate ali com a nota. Isso, vocês vão receber com a nota. A gente está implantando o processo, né, gente? Em alguma maneira, a gente vai, daqui a pouco, colocar o processo errado, que não vai dar muito certo, mas a gente está tentando sair da partida. Peso total? Isso, na parte só tá na cara, só para a gente poder Como ter que a a nota nota tá mais indo? rápido. Como que você mandou na nota? Então, vai só a folha com os pesos. Porque não tem tempo hábil de fazer a nota, né? Eles produzem até a hora de sair. Eles têm que primeiro alinhar o processo para depois conseguir chegar na parte de inventário. Primeiro arruma, depois Começar do início. Camila quer pôr alguma coisa? Não, algum gerente tem mais alguma coisa para colocar? Valmir? Ana? Ou Luciano? Eu queria só perguntar da questão desse ajuste da confeitaria, que vai ser ajustado, mas sem contabilizar. Não, primeiro a gente vai alinhar a chegada do processo dos produtos para que vocês recebam com a nota. Começar a inventariar. Aí depois a gente vai fazer um inventário para ajustar o estoque. E aí sim a gente determina o prazo, se é uma vez por semana, se é de 15 em 15 dias, para dar o start da primeira quebra não identificada. Hoje eu não consigo fazer uma quebra não identificada da tua loja, porque o padrão está... E a confeitaria, a gente tem um grande problema de não saber de quebra. Eu acho que é um dos piores, né? A gente não consegue ter A gente consegue uma base pelo ABC, tá? Pelo ABC a gente consegue uma base qual está certo e qual está errado. Então a gente já sabe quais lojas estão tentando no lançamento. Tu só não tem a exatidão. É um pouco mais trabalhoso e você não consegue acompanhar, né? É a mesma história do pão. Ninguém come pão, não. Comeu, mas não nós. Uma coisa importante é a quebra do suco, né? A gente está com uma grande quebra de laranja da máquina. Lembrando, hoje não é feito quebra de suco. E vai Quais ser lojas, sabe? Charqueada centro, Nestor, na máquina e vai ser. Aí a gente tem que ver se está quebrando a laranja ou se a gente está produzindo o suco e está quebrando o suco. Lembrando que a quebra fica muito maior por conta da embalagem. Ou se a gente não está fazendo. Pode estar quebrando a laranja, né? E aí, antes, se alguém pergunta, a gente já testou a fórmula do Tá suco. correto. Exatamente. Cada 2 litro, quilos de laranja são isso. Então, não é a fórmula. É realmente físico. Ou eu estou apostando demais e pedindo laranja. Porque daí o cálculo ele é inverso. Eu tenho que olhar quantos litros de suco eu vendo no período do pedido, dividir cada litro por 13 e ver quantas caixas de laranja eu vou precisar. Sim, bastante. Máquina e suco. Esse mês, ô Bruno, foi do mês passado ou desse mês? Da laranja? Não, do mês passado. Mas olha só, aconteceu. E não é pouco, tá? Teve uma vez que o João ficou com as laranjas minhas, não sei se ele colocou ele ficou de mandar as laranjas para ele. O João ficou lá no bar, teve uma vez que ele ficou com as laranjas minhas, só que eu não sei se ele chegou. E é bastante, tá? Vou mandar, provavelmente foi desse dia, eu vou dar uma olhada lá. É bastante, dá uma olhada. E Eu achei que assim, eles tinham resolvido isso aí. e assim, gente, ó, veio a pergunta aqui na frente, tá? Não estão vendendo a laranja? É claro que eu olhei. Se não sobrou outra laranja, porque sumiu. Porque minha loja 24 Eu sempre descarto, até a você, mesmo que ela seja muito diferente, mas eu olho as sobras das outras laranjas. Até foi por isso que eu perguntei, Rodrigo, as lojas que vendem bastante suco, que tem uma venda assim considerável, a gente vai manter as máquinas. Outras a gente vai recolher. A próxima vai ser São Jerônimo,
Já encerrou o nosso período de... Eu acho que ela chateada cedo. Eu acho que não tem. Eu acredito que essa É que a gente está esperando terminar a fidelidade do contrato para a gente não pagar multa. E aí a gente olhar a situação do cálculo. Se eu sei que eu recebo 2 vezes por semana, eu não preciso pedir uma tonelada para o horte que vai chegar a ter. Se eu faço cálculo no período, dividindo 3 quilos para cada 1 litro, vejo o que eu preciso. Se eu vou apostar um pouquinho mais, eu peço uma caixa mais. Então, E até porque a laranja tem questão do fumo, né? De volta, onde tem uma laranja podre, 2 dias, a caixa inteira não presta. Quando eu com o pedido de venda, tem a questão de troca de código ainda. Isso, ajudar. Então é isso da nossa parte. Acho que dá uma oportunidade para o pessoal de prevenção, sabe? Alguém podem ficar à vontade, agora é a hora. Alguma dúvida, alguma ideia, alguma colocação? Quer reclamar do gerente agora? Mentira. Reclamar do gerente, É uma reunião de alinhamento, não é? Ninguém tem nada. Pelo café que tá gritando tudo. Reclamações. O objetivo. Alguém entendeu o objetivo da reunião? Alguém quer colocar alguma coisa? Foi produtivo? Alguém colocou alguma dúvida em relação ao que a gente colocou? O processo vai estar sempre Esses processos são os processos antigos que se perderam na caminhada. Exatamente. Isso daí é uma debate. Até comentei contigo lá, né? São processos que ficaram pendentes para trás, que hoje já não são cobrados. É a mesma história que eu conversei com a Thalia e a Bruna, e estava tu, a Bruna e a Gabi, sobre a questão da IA. Ali no checklist da IA, tem muitas coisas, muitas perguntas ali que não são tão necessárias no ponto de ver e de analisar, conforme a função que seria do dia a dia da prevenção. Não tem ali na IA, está faltando atualização naquele. Isso aí vai entrar na parte que a gente vai fazer o treinamento, que a gente vai rever, que a gente vai resolver checklist, tudo a gente vai alinhar. Porque, como a gente falou, prevenção, a gente foi perdendo realmente assim, o que é prevenir, se chegar uma vigilância, a gente não tem que estar correndo para realizar alguma coisa. Então, o checklist vai ser todo revisado, assim como todo o processo de prevenção também vai ser. Eu acredito que isso aí a gente vai alinhar. Voltando a lembrar vocês, prevenção é parceiro, prevenção é uma bengala que vocês têm diariamente. Ninguém é inimigo e ninguém está para procurar. A bengala, o braço. Ninguém, a prevenção não está ali para tirar foto para pontuar, ele vai pegar e fazer isso. Então, aproveitem que prevenção tem para dar de melhor. Não achem que o prevenção está ali para. Não. É um braço a mais. Se vocês souberem usar, vocês, com certeza o resultado vai vir. E quando menos vocês esperar. Então, usem a prevenção, a gente vai dar um treinamento bacana, eles vão conseguir pontuar, eles vão sinalizar, eles vão questionar, porque hoje também a prevenção também não está tão preparada, a gente precisa preparar o pessoal que está em campo. Então, a nossa parte a gente vai fazer, então a gente conta demais com vocês, eu acho que esse mês vai ser um mês super bacana, vai ser um mês com uma entrega de resultado muito melhor. A gente começar hoje, a gente está no início do mês, então vamos entrar para dentro do processo, a gente tem o número, a gente tem tudo na mão, para fazer um mês assim, ó, muito bom. Ô, Bruna, uma ideia. Eu falo lá pelo pessoal da SOG, eles me comentam que eles sentiram falta de ter um treinamento para eles, essa pessoa. Será que daqui a pouco vocês não poderiam fazer? Claro, também dá. A gente tinha até falado, né, sobre trazer o pessoal do açougue. E aproveitem esse mês, tá? Para limpar, para arrumar, realmente arrumar a casa, tá? E tiver que aparecer, que apareça agora. De quebra, de câmera fria, sei que tu é um cara que gosta muito de ir lá e procurar. Então, ajuda os seus colegas nisso, entra com eles nessa parte ali, para se a gente tiver que sacrificar, que seja esse mês, não que a gente queira, mas assim, que seja esse mês que seja justo. Para lá no mês de julho, a gente começar da maneira que tem que ser. Os processos aqui, a maioria já sabe. A Bruna e a Natana vão renovar alguns com vocês ali nos próximos dias. Mas o básico é que todo mundo sabe fazer. Hoje a gente inicia com o básico. Hoje a gente tem um processo e a gente tem um número. E é que tudo que a gente precisa hoje a gente olha. Então, isso está aqui na nossa frente. É só a gente implementar todos os dias, correr atrás, colocar o processo em dia. Só isso, não precisa fazer nada. A gente não quer mais ter que ficar mexendo nos meses anteriores, porque a gente não dá o foco necessário para o mês atual e também não consegue achar
fazer um encontro de contas dos meses anteriores. Então, para vocês, quando vão ter o resultado é ruim, para a gente é pior ainda. É maio, a gente terminou hoje. Ontem, né? Foi bem longo, maio. Que junho seja melhor para todo mundo. Será? Se precisarem da gente, a gente está disponível, eu, a Natana. Não fiquem na dúvida, não fiquem receosos de perguntar, de alinhar. A gente está aqui para isso e a gente quer a mesma coisa que vocês, que é buscar o resultado. Com certeza. Só quero deixar um ponto, não retém conhecimento. Tá? Vocês receberam hoje, talvez algumas coisas são novidades, outras não, mas não retém conhecimento. Agora é em campo, em loja. Chegou em loja, passar para a equipe. Açougue, hortifruti, padaria, o que vocês aprenderam hoje, o que ouviram hoje. Não retém conhecimento. Passem. Vai ser muito mais fácil. Facilidade no dia a dia dos processos. Porque o conhecimento que vocês têm aqui, talvez no chão de loja não vai ter. A pessoa que está dentro do açougue, a pessoa que está dentro da padaria, a pessoa que está no horte, não entende o impacto que é uma transformação, não entende o que acontece. E está fazendo conforme aprendeu o que acha que está certo. Então, não retém conhecimento. Todos, desde a prevenção com gerentes, chegar na loja, ensinar, passar o que vocês aprenderam hoje, como que funciona a transformação, o porquê da cercaria. Tenho certeza, mas se chegar no açougue e dizer que tem que separar isso, eles vão ficar contra, tá? Na cabeça deles é mais trabalho. Porque já tem uma cultura. Na cabeça deles, isso aí é mais trabalho para eles. Mas tem que entender o motivo do porquê estão fazendo aquilo ali. O que isso impacta para a empresa. Porque vocês não levarem isso para eles, talvez eles até façam, ou vão ter uma grande resistência para fazer. Porque eles não entenderam o motivo, o real motivo do porquê que existe esse processo. Hoje vocês têm esse conhecimento, ou já tinham, só que não retém. Repasse para o próximo. Para o açougue, padaria, hortifruti, para os colegas entenderem o porquê que é importante esse processo, porquê que é feito. É mais importante, porque só chegar e dizer que tem que ser feito, não vai trazer o real motivo do porquê faz aquilo. Ou vão fazer com resistência, ou não vão fazer. Porque eles não entenderam o real motivo. Então, o mais importante aqui, de tudo que foi falado, eu acredito que não retém conhecimento. Transforma isso para tirar em execução. Não ser somente mais um dia, mais um horário que a gente passou aqui, chegou na loja e não teve execução. Porque não é, literalmente, não é o gerente que vai separar a caixa. Não serão vocês que vão separar a caixa. Não são vocês que vão botar a mão. São outras pessoas que vão. Não que vocês não vão auxiliar. Mas essas pessoas têm que ter conhecimento. Se vocês tiverem, vocês têm que transformar isso em ação. Execução dentro de chão de loja. Então, acho que mais importante, vocês absorveram hoje conhecimento, é rever alguns pontos extremamente importantes, é chegar em chão de loja agora e passar conhecimento para eles. A importância, por que deve ser feito. Pedir os slides para a Bruna mostrar para ele a caixaria assim, assim, horte assim, assim que faz. Por que a gente faz? Por que o processo é mais demorado? Onde é que isso impacta? E eu tenho certeza que vão se surpreender, que tem gente que vai estar muito engajada com o processo e executar. O gerente pode repassar em ordem, tá? Esses slides dos encarregados do setor que seriam mais técnico, eu vou repassar, chamar o horte da padaria, do açougue e repassar. Entendeu? Faz interno ali com o teu pessoal. E daqui a pouco entrou mais gente, faz de novo. E vai renovando. Porque a gente vai trocando as peças, o processo vai indo. Porque quem está chegando, a gente não ensina o processo. Simplesmente a pessoa entra. E daqui a pouco não tem mais ninguém que estava nesse dia aqui e o processo se esqueceu. Então é super interessante. Renovou, o pessoal renova, ensina. É isso. Da nossa parte é isso. Muito obrigada pela atenção de você. E a gente está disponível aí. Liberado o copo. Comem para não ficar sobrando, gente. Era alguém dos teus? Era alguém dos teus? Não, porque o Wagner tá mandando mensagem lá para RH. O Wagner, ele não tem passagem, ele veio trabalhar um dia.
Não tem nada de gerente. Não tem, a impressão de passagem, não é? Ele é a falta de desenvolvimento, né? O gerente Mas era o teu menino, então, que eu te liguei, né? Esse que... Tá. Não, o meu não come essas coisas, meu fitness. Ah, tá. Vou levar pra ver o que eu vou levar pra ele. O teu gerente não faz tudo mesmo que eu tenho fitness. Oi. Esse é meu. Já li? Claro que você vai embora. Não, não já respondeu enfim. Não tem? Tchau, galera. Mas não deixa nem eu comer. Eu preciso da minha mochila para botar isso aqui. Tá, não, mas assim, ele não responde mais, já deu o retorno, acabou.